Fala comigo, está começando mais um episódio do Podshark. Esquece, meu irmão. E ó, senta que lá vem história. Eu sei que vocês gostam quando eu trago um convidado aqui para contar a história do futebol, a galera das antigas ali e tudo e tal, para mostrar como é que foi a evolução do esporte ali e tudo e como é que foi também, como é que era, né, a vida deles ali, dos atletas de futebol e como que eles reagiram à evolução desse esporte, né, cara? Então, cara, quero que você agora senta aí, sabe, e desfruta dessas histórias. Sei que em off aqui ele já contou umas aqui, eu morri de rir. E espero que você vai rir também, porque ele vai soltar umas coisas muito boas aqui, tá? Galera, tem uma honra aqui, né, de tanta gente que veio aqui das antigas falar da história e o nome dele foi muito citado. Então eu tenho a honra em tê-lo aqui no Podshark para contar essa história aqui. Seja bem-vindo ao Podshark, Pedrinho. Poxa, a honra é toda minha, pelo amor de Deus. Ó, e não é o Pedrinho daquela música, Acorda, Pedrinho. Não, porque esse aqui veio bem antes, tá? Mas é o Pedrinho que jogava com o Luciano, né, cara? Isso. Comecei jogando com o Luciano. Que, na verdade, quando eu fui para Copacabana, que lá era realmente a meca do futebol, assim, eu tive uma aceitação, graças a Deus, rápida, mas eu comecei jogando com Beto Moranguinho, Moranguinho, né? Aí jogamos 2 campeonatos, fomos muito bem, então, aí a partir dali eu acho que, né, eu pude galgar coisas, assim, algumas conquistas maiores, aí tive a oportunidade do Luciano me chamar para fazer uma dupla. Eu não sei se bastante tempo, né? Não, mas foi logo em seguida, porque o Beto já estava parando, o Beto. E o Luciano, eu acho que estava assim, parceiro, não sei se alguém tinha machucado, eu não lembro, eu já não lembro. E quando a gente jogou a primeira vez... Deu liga ali. Deu liga, que é muito importante, né? Assim, numa dupla de futebol. Por mais que um jogue muito, os dois joguem muito bem, tem que ter essa liga, como você disse. Ali, né? Entrosamento também é identificação, né? Também. Então, cara, são alguns fatores e foi muito bem. E aí, logo em seguida, a gente já estava jogando aí campeonato. Um mês depois, a gente jogou um campeonato que conseguimos nos dar bem, até para fazer para jogar um outro campeonato, que era lá no Guarujá. Ah, tá. Então, a gente vai chegar lá nesse ponto. Vai chegar nisso tudo aí. Porque o que acontece, a galera que acompanha aí o Podshark, que já viu outros episódios aí da galera das antigas, a gente contando a história do futebol, viu que o Luciano teve aqui com o Criolo, falou de você, lógico, jogaram junto com você. O Luizinho com o Edinho também falou de você, porque já foram muitos rivais e também jogaram, brincaram junto também. Então, o Júnior Negão também. Então, a galera acaba meio que citando o nome de vocês. E, tipo assim, e graças a Deus eu consigo também ter contato com vocês para chamá-los para a gente falar assim, pô, vamos lá, vamos ver a perspectiva também dessa galera que está sendo citada aqui. Para a gente começar lá, a história, assim, meio que numa ordem quase cronológica e tudo, a gente está falando de que ano, assim? Você começou a jogar futebol com quantos anos? Em qual década, assim? Só para a galera entender mais ou menos essa linha da história do futebol. Bem, eu comecei a jogar 15, 16 anos em Ipanema, mas de uma forma assim, como assim, final de semana. Lazer, né? Assim. Um lazer que é o futebol, aquela que o pessoal diz, né, cara? É aquele vício, quando você começa, dificilmente você vai parar. Então... eu gostava muito, né? Adorava aquilo ali e tal, mas sempre de uma forma muito, muito amadora, né? Assim, mais para diversão. E nesse inteirinho, não, logo em seguida, lá para os meus 19 anos, 19, 20 anos, o Ayrton vai lá na rede lá em Ipanema, ele vê o potencial, né? Viu um potencial em mim e me chamou para jogar em Copacabana. Caraca! E, numa época, só para entender, numa época que era difícil você um cara de outro bairro jogar ali em Copacabana. Sim, né? Sim. Alguns já tinham furado um pouquinho essa bolha, mas só iam lá treinar, mas não era uma coisa assim constante. Não Que era, eu lembro que tinha um pessoal de Ipanema, que o Claudinho, o Luciano Louro, não o Luciano que eu joguei, era um outro Luciano, tá? Mais antigo.
o Leivinha. Então eu vi esse pessoal, chegou aí lá umas poucas vezes, mas não era... Tinha esse negócio, tinha esse negócio de rede, né? Tipo assim, galera de Copacabana só jogava em Copacabana, galera de Ipanema só jogava em Ipanema. Tinha. Leme só jogava no Leme. Tinha. Era poucas pessoas que rodavam esses lugares. Tinha. Né? Então, e o Ayrton vir te chamar assim, deveria ter sido... Pra mim foi uma honra, assim, uma honra. Fiquei muito grato e muito surpreso, porque o Ayrton eu via jogar. Eu era moleque, eu via o Ayrton, o Beto Moranguinho, era trinca, né? Era Renan, Ayrton e Beto Moranguinho. Isso. Eu cheguei a ver alguns campeonatos deles, cara, era uma maravilha ver aqueles caras jogando. E eles chamando você para jogar com eles, jogar... Aí eu fui lá, graças a Deus consegui furar um pouco dessa bolha, né? Fui bem aceito naquela matilha, né? Mas aí tu jogou com o Ayrton ou jogou com qual outra pessoa? Não, eu lembro, agora eu não vou lembrar com quem eu sei que tava, eu sei que era uma pressão muito grande, né? Então tava aquele pessoal todo falando, pô, quem é esse rapaz? Alguns não conheciam, pô, veio lá de Ipanema, aquela coisa toda. Mas no final das contas me trataram muito bem e eu acho que eu fui bem ali naqueles jogos. E, pô, já tive logo um convite para jogar com o Beto Moranguinho, que estava treinando ali. Aí a gente jogou 2 campeonatos e aí começa a minha história no futebol. Tá, isso daí era que ano, assim, mais ou menos assim? Eu acho que era 91. 91? 91. Então, eu jogava de brincadeira dos 15, né? Aí até esse 91. Aí em 91 acho que eu comecei... Começou a parte, digamos, profissional, né? Assim, porque os campeonatos já estavam dando um dinheirinho ali. Porque de toda essa galera, eu era... Como é que eu vou dizer? Eu era o mais recente chegado, né? Sim. Porque o Ayrton... Quando a gente fala de Ayrton, Júnior Negão, Ayrton, Júnior Negão, Luizinho, André He-Man, poxa, eles são assim mais velhos do que eu. Eu já bato mais com o Renan, com o Luciano, com o Elinho, é mais assim da nossa época. Na mesma idade ali, mais eu acho que tem uma diferença no máximo de 1 ou 2 anos aí. Entendi. Entendeu? Então... E mesmo essa galera que é assim, que que era da minha idade, eles já vinham de uma estrada já. Porque eles já jogavam antes. O Renan já era o Renan, né? O Renan já era o Renan. Renan, poxa, Caraca. Eu lembro que eu fui na casa do Renan. Nessa época aí, logo no começo. Pô, o Renan tinha uma estante com um troféu que eu acho que eu falei, nunca, na minha vida jogando todo, eu vou conseguir isso. Então tinha o Renan, o Luciano. O Luciano é mais novo do que eu, 1 ou 2 anos, mas já tinha uma estrada que ele jogava, pô, desde os 14, 15 anos. Chegou a jogar com o pai dele, com o Criolo. Pô, que maravilhoso, Criolo. Caraca, que maneiro. Então é isso. Então eu era o mais recente dessa galera e eu tive que correr atrás, assim, do tempo perdido. Não, e ali você falou de treinar ali vocês treinavam ali e tal, mas era um núcleo que vocês se juntavam, porque naquela época não tinha CT assim, não era normal, comum ter um CT que nem a gente tem hoje, né? E como é que vocês se juntavam ali para treinar, sabendo que, tipo assim, no campeonato seguinte vocês iam se enfrentar? É isso. Como é que vocês lidavam com isso? É isso, é engraçado, né? Porque só tinha esse lugar, praticamente, era esse lugar, que nem eu falei, era a meca do futebol. Era onde todo mundo que realmente queria viver do esporte estava ali para treinar. Então, era muito disputado e eu lembro que esses jogos, né, que acabavam sendo treinamento também, né, porque acabavam jogando um contra o outro, começava às 4 da tarde e até às 6h30, até o sol baixar, até o sol se pôr, né? Isso. Então, o que acontece? Então, a gente só tinha esse horário para treinamento e aí começou a profissionalizar e começou a levar a sério. Começou a estruturar mais, aí a CAF começou a fazer... eu lembro que eu ainda peguei, ainda não tinha as etapas da CAF para saber as pontuações, para você... então ela fazia 4 etapas para que você pontuasse e cada um levava a pontuação individual, apesar de estar jogando com o seu parceiro. Por qualquer problema que acontecesse, você estar levando a sua pontuação e pegar um outro... E tinha que estar entre os 3 ou 4 primeiros do ranking.
mas era uma competição forte. Mas esse ranking ele servia para quê, assim? Esse ranking servia porque a CAF começou a gente tinha, por exemplo, os eventos, a gente, os 3 primeiros ou os 4 primeiros, agora não estou bem lembrado, ele tinha estadia, alimentação e às vezes até aí depois veio, né, a passagem de avião ou transporte, alguma coisa assim. Então foram aquelas conquistas. Isso, que vocês foram... Porque a CAF ela pleiteava isso com o pessoal os do evento eventos. que fazia, Isso aí. do evento. Cara, que legal. O Luciano, aí, lógico, você falou isso, você conheceu o Luciano ali nesses treinamentos. Quando vocês começaram, porque quanto tempo de dupla você e o Luciano tiveram, mais ou menos, você lembra? Você diz num todo, não? No todo, Foram 5 anos que a gente jogou junto. 5 anos jogando juntos. Mas nesse campeonato, que foi foi tipo um qualify para saber quem ia para o primeiro campeonato de futebol televisionado pela Bandeirantes com o Luciano do Vale, uma coisa assim muito bacana. Então, aí nesse você já estava jogando com o Luciano, não? Então, eu tinha parado. Eu acho que eu ainda estava com o Beto, mas aí o Luciano me chamou, aí eu conversei com o Beto. O Beto foi uma pessoa. Para jogar esse primeiro campeonato televisionado. Isso, aí não tinha nem um mês, acho que um mês e meio de dupla eu com o Luciano, a gente tinha para treinar. Caraca. A gente teve para treinar. Aí eu lembro que teve o Renan e Ronaldo, nessa época ainda era Renan e Ronaldo, eles já estavam classificados até pelas conquistas que eles tinham tido. Então, mas esse era o Campeonato Brasileiro, né? Só pra galera entender, que tipo assim, por fato de ser assim, a galera entender assim, foi o primeiro campeonato televisionado, né? E tudo pela Band, né? Foi pela Band com a narração do Luciano do Vale. Mas esse campeonato ele já estava acontecendo já, né? Esse Campeonato Brasileiro já existia, né? Esse Campeonato Brasileiro já existia. Já né? tinha existido um em Brasília. Em Brasília, mas eram muito. Era poucas etapas, assim, né? Assim. Era uma coisa muito ainda embrionária, né? Vamos dizer assim. Entendi. Tinha tido de Brasília, pelo que eu sei, aí veio essa de Brasília, acho que foi 89. Então essa do Luciano do Vale, estou falando de 93. Isso, caraca. Foi em 93. Mas esse Qualify foi em 92 ainda, porque foi final do ano. Tá. Porque antes disso acontecia outros campeonatos, mas não tinha nome assim de Campeonato Brasileiro. Aí outros torneios, né? Aí eu não sei dizer com a galera lá de Copacabana. Eu sei que tinha alguns torneios, alguns torneios assim bem, como é que eu posso falar, aleatórios, né? Digamos assim. Maneiro. E tipo assim, eu lembro quando a gente falou aí do Luciano do Vale, porque é legal a gente falar isso, a galera da nova geração não vai entender um pouquinho, mas se pesquisar o nome Luciano do Vale, você vai ver que a gente está falando de uma entidade. Entidade, cara. A gente está falando de um cara que nessa época, o Luciano do Vale também, ele gostava muito de apoiar o esporte, tanto com o do vôlei, ele levou o vôlei para a Band, levou, tipo assim, muitos esportes hoje tá naquele, é reconhecido hoje, muito se deve a ele, né, de apostar e de levar para a televisão. E ele fez isso com o futebol, né? Sim. E como é que vocês na época ali, como atletas, estavam vendo isso, essa oportunidade, né, de pela primeira vez estar numa TV aberta, né, com o esporte? Aquilo ali eu acho que foi um start. Foi um marco, né? Por quê? Porque eu vou contar assim da minha visão. Eu, quando eu era garoto, um pouco mais garoto, se eu era mais garoto, eu via o Luciano do Vale, realmente ele foi um incentivador dos esportes que não estavam ainda muito reconhecidos ou totalmente desconhecidos, né? E eu lembro que ele fez o Leivinha lá de Ipanema, era Leivinha, Claudinho e Ronaldo, alguma coisa assim, mas ele fazia umas exibições, o Leivinha jogando contra Rivelino, contra Buglé, se eu não estiver errado. Então eu ficava vendo aquilo, um moleque na televisão falava, meu Deus, porque o Leivinho acho que deve ser uns 10 anos mais velho que eu. E eu ficava vendo aquilo, ficava maravilhado, adorava, aquela plasticidade do futebol, né? E aí aquilo quando pega a gente, um abraço, né? Então o que acontece? Aí vai pro evento, né? A gente passa nós ganhamos. Teve um evento só para saber quem é que ia, além do Renan e Ronaldo, né? Aí iam mais 2 duplas. Aí
eu consegui me classificar com o Luciano e foi Magal e André. Sendo que esse jogo que o Luizinho, agora eu vou falar, porque eu vi um dia lá o Luizinho falando. Aqui no episódio aqui, né? É um episódio, Luizinho, um cara maravilhoso, um abraço, Luizinho. Mas ele disse que quando pegava o Pedro e o Pedrinho e o Luciano, fazia assim, ele fez assim, eu falei, não é bem assim. A gente ganhava e perdia praticamente na mesma proporção. Assim, um ganhando e perdendo era 50-50. Mas nesse evento pro Guarujá, a gente ganha do Luizinho e do Negão. Do Negão. O Negão esteve aqui, ele falou que a regra de tocar na rede, ela foi criada por causa dele, né? Como é que era jogar verdade, contra o Negão? Rapaz. Eu vou mostrar esse vídeo para você, que foi um vídeo que me foi passado. E tem tudo isso. Tem tudo isso. E Luizinho e Negão, uma dupla maravilhosa. Realmente, poxa, assim, uma dupla a ser batida. Era muito difícil ganhar deles. Mas era a dupla da catimba. Meu Deus do céu. Mas como é que era jogar com um cara que baixava a rede para atacar? Não, cara, ele dizia que atacava para depois abaixar a rede. Mas ele criava uma confusão. Eu vou te mostrar depois. Ele e Luizinho, era uma dificuldade técnica para ganhar e uma dificuldade de catimba. Vou te mostrar depois esse vídeo, você vai ficar impressionado, rapaz. Mas aí vocês ganharam dele desse coisa. Ganhamos, aí tivemos assim a oportunidade de ir, né? Então, aí que eu falo, o quão foi importante esse campeonato, né, televisionado pela Band, narrado ainda pelo Luciano do Vale, para vocês. Tipo assim, como é que estava a realidade do futebol nessa época aí, assim? De vocês, assim? Assim, tava... Pô, como é que eu vou dizer? Eram torneios. Eram torneios aqui e ali. Mas não, depois do Luciano do Vale, a gente jogou esse evento, né? Que era o Verão Vivo. Verão Vivo, né? De 93. Pô, toda uma estrutura, cara, assim. Pô, não era só futevôlei, tinha futevôlei, tinha... Vários esportes de areia ali, né? Pô, tinha frescobol, tinha Gata Verão Vivo. Era um evento aí, tinha grupos na época de axé. Pagode, alguma coisa? Não, de música baiana, aquela coisa toda. Cara, era um evento muito bacana, muito bacana. E, pô, foi assim, maravilhoso. Mas para você ver, nós pegamos um carro, o Luciano foi na frente, tá? Era assim, o campeonato no começo. Nós pegamos um carro que eu ia jogar contra Magal, André, fui eu, Magal, André e o Brasília, que jogava até no Botafogo. Mas fomos ali juntos, né? Porque o Brasília foi mais como espectador. E eu, André e Magal, nós fomos para jogar. E foi uma viagem assim... Pô, cara, assim... Foi uma viagem épica, porque a gente pega o carro... Tipo 6 horas da tarde, tá? A gente ainda passou no meu patrocinador, que era lá no Jardim Botânico, e para pegar as camisas era tudo assim. Aí alugamos um carro e fomos embora lá para o Guarujá. Quando a gente vai para o Guarujá, o Magal dirigindo, não, que a gente... Aí começa, né, aquele problema, nós vamos por aqui, nós vamos por ali, não, eu conheço, vamos fazer em 6 horas. Poxa, DVD fizemos em 12 horas, eu acho. Que isso, cara? Cara, a gente chegou lá no Guarujá, eu acho que o Luciano estava na quadra já fazendo um bate-bola que ia levar a WO. Só deu tempo para eu me trocar no carro e entrar para a partida, cara. Caraca! Verdade. Era isso que era o futebol. E nisso, pô, para mim tudo era curtição. Mas quase que a nossa dupla não acontece. Aí, logo no primeiro campeonato. No primeiro campeonato. E esse campeonato, quem foi campeão? Quem ganhou esse campeonato? Aí que tá. Aí, poxa, pegamos Magal e André na semifinal. A gente ganha deles e depois eles ganharam de uma dupla de Pernambuco, que era Alain. Agora eu não estou certo com quem que o Alain jogou, que era também... O Alain não, minto, o Ninho, desculpa. O Ninho jogou com alguém que eu não estou bem certo, que não era o Alain ainda. E a gente pega Renan e Ronaldo na final. Caraca. Sendo que o Renan e o Ronaldo, isso não é nenhuma desculpa nem nada, eles mereciam e acho que a gente não ia ganhar aquele dia. Eles ganharam da gente, mas a gente jogou a semifinal contra Magal e André no dia da final. E o Renan e o Ronaldo jogaram um dia antes. Entendi. Porque eu acho que era questão de negócio de horário, de televisionamento, essas coisas todas, ou do evento.
Eu não estou bem lembrado. Mas então aconteceu isso, mas não é nenhuma desculpa, a gente estava realmente cansado. Mas foi um jogo, eu tenho até Porque esse jogo naquela época gravado. era vantagem nos jogos, né? Pô, ainda tinha vantagem, era de 15 com vantagem, e tu imagina contra uns caras que a bola não cai. Isso, então. E Magal e André também, era uma dupla. Pô, Mas foi o quê? Foi um set só? Um set de 15 com vantagem. Cara. Mas você imagina, cada jogo desse era no mínimo 1 hora. Então, mas, pô, foi muito bom. Foi muito bom, assim, foi muito positivo esse campeonato. Aí, desde então, dali, você e o Luciano... Eu e o Luciano, aí a gente falou, eu acho que dá caldo dessa, nós falamos, né, dá caldo dessa dupla. Aí Renan e Ronaldo ganhou esse campeonato, aí logo em seguida a gente tem eu acho que quem ficasse em segundo, porque o Renan e o Ronaldo já iam para Aracaju, aí eu fui jogar contra eles, aí eu e o Luciano, nós fomos jogar contra eles lá em Aracaju. Caraca. Foi muito bacana também. Aracaju era qual torneio? Qual que é? Foi um campeonato, assim, tipo... Regional ali. Foi um campeonato, como se fosse uma Copa Brasil, lá em Aracaju. Entendi. Se não me engano, se eu não estiver errado, me corrijam, é Praia do Atalaia. Nossa, muito bacana também. Mais uma vez, segundo contra Renan e Ronaldo. Era difícil ganhar. Eles estavam invictos, né? Pô, a dupla Renan e Ronaldo ficou invicta há muito tempo. Né? Então, mas aí eu fiquei sabendo, né, em off e tudo e tal, que você foi uma das poucas pessoas a vencer o Renan em um campeonato. Ah, cara, é verdade. Assim, Então... eu tive essa honra. Eu fui campeão com o Renan. Você chegou a jogar com ele? Cheguei a jogar com o Renan, porque eu já tinha o quê? Tinha uns 6, 7 meses jogando com o Luciano. Aí eu tenho que voltar um pouco na história. Sim. Eu tive o privilégio de, quando eu fui jogar lá em Copacabana, tá treinando e tal, o meu treinamento, muito do meu treinamento era com o Renan. Entendi. Que tinha o Aru, que era um coroa maravilhoso, gente boa demais, mas com uma visão muito boa de futebol, da dinâmica do futebol, essas coisas todas, e ele fazia o treinamento. E o Renan treinava muito com ele. Eu comecei a treinar com o Renan me chamou, o Renan, de alguma forma, a gente tinha uma identificação, ele gostava de ver, de repente, aquela vontade toda que eu tinha. Pô, e eu lembro que eu morava nessa época em Botafogo, aí estava chovendo, eu falei, não vou treinar não. O pessoal ligava, Aru ligava, Renan, vem cá, você acha que é quem, rapaz? Tu não chegou aonde? Não chegou a lugar nenhum ainda. Vai vir treinar assim? Aí eu ia treinar no baixo de chuva. E uma coisa que eu vi também, que eu não posso deixar passar, é que alguém falou, não sei quem que falou, que o Renan não treinava muito. Não é verdade. O Renan... Ele não gostava muito de treinar assim. Não, então. cara, não é verdade. O Renan, esse gênio que ele foi... Pô, o Renan realmente foi assim, extraterrestre. Foi muito craque, muito, muito acima. Mas o que eu quero dizer é que ele treinava muito. Como eu treinava ali com ele, eu podia dizer isso. Porque a gente fazia o treinamento ali, pô, com chuva estava eu, o Renan e o Aru fazendo esse treinamento aí. No máximo chamava alguém para fazer, só para completar na situação de jogo. Aí a gente treinava 2, 3 horas porque não tinha... Não estavam as outras duplas jogando, então ficava só a gente treinando. E eu lembro da gente só se enxugar um pouco, não sei o que, ir para academia. E o Renan que levava, nós vamos para academia. Então o Renan tinha essa... Vocês faziam então um trabalho de academia também, né, cara? Também. Eu achava que esse tipo de preparação do futebol foi chegar agora, tipo assim, em 2010 pra cá, assim, tal, não sei o quê. Não, mas lá atrás, a galera mas eram poucos atletas que se preocupavam em fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que os primeiros, assim, que era muito difícil você aguentar o ritmo dos jogos, porque com vantagem, essas coisas todas, e mais também essas viagens e tudo, sem você ter um treinamento específico na academia. Assim, de musculatura. Mas não era comum do atleta, né, fazer isso, né? Tipo assim, de se preocupar em se preparar, né? Tinha muito que ficava só na areia mesmo, né? Tinha alguns que decidiam por isso. Que academia, assim? Tinha alguma academia a academia do Marco Otávio, cara, que hoje é Marco Otávio, que é técnico do Beach Soccer, campeoníssimo. Caraca. Parabéns, Marco Otávio. Ele que preparava vocês, então, assim? Preparava. No começo foi o Marco Otávio, que, Caraca. poxa,
Que E maneiro, ele já cara. com aquela visão dele, um professor de educação física maravilhoso. Aham. E foi jogador de futebol também, né? Ele Ele jogou- jogava nessa época ainda, eu acho. Ele jogava também? Jogava, ele era um pessoal mais velho um pouco, mas ele ainda jogava, já estava ali meio que parando e partindo para outras... Então ele pode falar que ele chegou a treinar o Pelé do futebol, que é o Renan. Pô, sim, sim. Aí depois foi o Aldo, Aham. que era da GT. Então a gente estava sempre treinando e fazendo esse trabalho também específico em academia, essas coisas todas. Então o que eu quero dizer é que o Renan treinava muito. Aham. E não era à toa que ele era, porque ele chegou a um patamar que ele manteve esse patamar. É, que Então não é é isso fácil, que é o né? mais importante. Não. Então o que eu quero dizer, o Renan ficou muito tempo, né, sem perder, mas é lógico que, poxa, assim, eu ganhei dele, quer dizer, eu ganhei com ele, que foi Maceió, Isso. que foi uma responsabilidade enorme, Porque você não queria ser o único a perder com o Renan. e ele era sacana, rapaz, É. assim, porque ele não tinha perdido até então. E eu lembro que a gente jogou contra Alain e Ninho, que era uma dupla assim também muito boa, assim, lá de Pernambuco, uma dupla fortíssima. Até chegaram a ganhar depois e tudo. Mas então, aí eu fui jogar com ele, eu tinha tinha 8 meses com o Luciano, devia ter um ano e tal de futebol, 2 anos. Aí ele já me chamou para jogar e era uma responsabilidade grande. Aham. Aí eu lembro que a gente ganhou o primeiro set, né? Aí eram 2 sets a final. É uma regra lá do torneio lá que era uma Copa Brasil. E aí a gente ganha primeiro, no segundo set, começaram a sacar no Renan. Caraca. Começaram a sacar no Renan. Aí ele ficou meio assim, né? Aí olhou para mim e falou assim, Pedrinho, isso no meio de um tempo lá que alguém pediu. Aí ele falou assim, eu tô pensando em perder contigo para tu entrar para a história, para a parte negativa. Falei, se fizer isso eu te mato, rapaz. Caraca, Ele imagina. ainda me sacaneava com a pressão monstruosa em cima de mim. Aí que nada, pô, aí jogamos, aí ganhamos do Ninho Alain. E, pô, foi uma alegria, uma confraternização. Assim, a gente depois foi comemorar e tudo, foi ótimo. E aí depois, né, a gente continuou jogando, pegava, é que nem o que eu vi alguns falarem aí, né, o Luizinho, o Negão, realmente era Renan aí já tinha parado de ser Renan e Ronaldo, já era Renan e André. E continuou, né, essa invencibilidade do Porque Renan. o pessoal falava, né, que tipo assim, quando você chegava ali na semifinal ali, ou nas quartas É finais, isso. vocês faziam a contagem ali para ver quem que ia pegar quem que não ia pegar o Renan na semifinal. Poxa, quem é que... Né, cara, assim, não é que fosse mais fácil não ir com o Renan. Era menos difícil. Com o Renan, e quando você pegava o Renan, é como se você tivesse que subir o Everest. Quando você pegava a outra dupla, era como se você tivesse que subir... Vamos dizer assim, quando você pegava outra dupla, era um jogo justo. Putz, cara, era fogo. Quando pegava o Renan, você ficava, caraca, vamos ter que... Sim. Mas também eu quero deixar uma coisa assim que eu acho que tem que ser dita. O Renan, além de ter sido essa sumidade, né, dentro do esporte, ele também escolhia muito bem os parceiros, porque é o que eu digo, né? Sim. Não adianta você só ser bom ou melhor, ou seja lá o que for. Você tem que ter uma pessoa do lado que você se identifique e não basta ela ser boa de esportes, no esporte. Às vezes você não tem uma identificação, você não tem um entrosamento, não né? tem entrosamento, às vezes sabe, não rola. E é um casamento, era um casamento, cara. Eu passava mais tempo com o meu parceiro, com o Luciano. Treinando, jogando, e mais tarde, viajando. depois com o André, do que, pô, às vezes com a minha família, cara. Porque tá sempre viajando. E não era... Depois a gente começou a viajar para fora, então tu imagina como é que era a loucura disso aí. Não, eu imagino. Mas quando chegou o ponto que você venceu, Renan, porque eu ouço poucas histórias de pessoas falando assim, eu já ganhei do Renan. Não, assim, ele perdeu muito pouco. Ele perdeu muito pouco. Mas eu lembro que nós jogamos em Pernambuco. Aí o Renan já estava fazendo com o Elinho. Renan e Elinho. O Elinho chegando, né? Elinho chegando. O Elinho já estava vindo ali atrás, mas é porque eu acho que ele ainda não tinha se acertado com a dupla. Ah, entendi. Uma dupla aqui, entendeu? Apesar de jogar com muita gente boa, mas às vezes não é aquilo que eu acabei de falar. É aquilo que eu acabei de falar. Mas então, aí o Renan,
Aí jogou Renan e Elinho, era eu e André. E, poxa, cara, sabe aquele... Foi um jogo atípico, tá? Ganhamos de 15-1. Acho que o Renan até fala isso num documento. Um documentário. É o documentário que o Ayrton fez, que ele fala, eu cheguei a perder de 15-1. Assim, nós ganhamos. É uma honra, é uma honra. Mas é um jogo atípico. A gente sabe que... Sabe aquele dia que nada dá certo? Nada dá certo. Sabe? Aí a gente se coloca também, como já aconteceu comigo, já aconteceu com acho que todo atleta. Então, nesse dia foi 15-1, mas logo em seguida, a gente vai jogar em Vitória, eles ganham da gente. Renan e Elinho ganhou de mim e do André, da nossa dupla. E que foi, assim, eu considero que foi um dos jogos, assim, também... Um dos jogos mais bacanas que já existiu. Pena que não gravaram, não documentaram isso. Pô, cara, foi muito disputado. Acho que foi 1h20 de jogo. Caraca! Só de... Acho que alguém cronometrou lá, que falaram na época, só de tie break foram 20 minutos. Que isso, cara? 20 minutos. Ninguém errava. Assim, no scout quase não deu erro no tie break. Por quê? Porque a gente realmente estava fazendo a nossa parte. Porque eu lembro que foi a minha derrota com o André foi justamente numa bola um pouco fora do tempo para eu cabecear, e eu erro um pouco o tempo, aí tento dar um lobby. Aí o Elinho pega e fecha o jogo. Faz o contra-ataque ali e fecha o jogo. Foi jogão. Tanto que o Zico é que veio entregar o troféu pra gente, acho que o Elinho chegou a falar isso. Pô, o Zico maravilhado, ele falou, meu Deus, assim... Que jogo é esse? Pô, ele chegou a falar pra gente, cara, eu nunca vi coisa igual no esporte, no futebol, nunca vi. Foi muito bom jogo, assim, eu acho que qualquer um que ganhasse... Então, pra você ver, foi uma derrota... Zico Zico... Tava lá no... Pô, se hoje que você escuta qualquer elogio do Zico, né? Já é uma parada, então imagina naquela época o Zico... Pô, Zico é temporal. Eu sou botafoguense, mas o Zico é um cara que, pô, você não tem como. Né, cara? Um cara maravilhoso, gente boa demais. Ele num campeonato do Negão com o Luizinho, que eles ganham do Renan e André, acho que eles contaram isso aqui, que eles foram campeões, nós éramos patrocinados do Barra Grill. Isso. Eu, Luciano, Luizinho... com o Negão, e acho que o Elinho, acho que era Elinho e Juninho, acho que era isso. Então todos nós tínhamos a nossa equipe da Barra. Só que tinha uma concorrência, tinha rivalidade, tinha. Mas acabou o campeonato, a gente era amigo de novo, e a gente, poxa, a gente foi festejar com o Luizinho e com o Júnior Negão. Tanto que eu fui buscar o Negão em casa pra gente ir lá pro Barra Grill. Não, Barra Grill não, Torão. O Torão, né? É isso, prazo. Cara, a gente, naquele dia, eu não bebia muito, nem bebia muito, eu bebia, mas depois do campeonato daquele, a gente bebeu. E eu lembro de estar conversando com o Zico sentado meio fio, rapaz. Caraca, sério? Gente boa, acessível, maneiro, né? Cara bacana. Mas aí que eu me toquei, cara, tô do lado do Zico, cara. Pô, sentado no meio fio, batendo papo. Foi muito bom, foi o Zico, foi o Júnior, que, pô, eles adoravam também o Júnior Negão e o Luizinho, né, que eram do Leme e tudo. Foi muito bacana, muito bacana. Pô, maneiro, cara, porque a gente vê, né, essa realidade que era antigamente do futebol e como vocês lembram dessa época tão bem, assim, tão felizes, assim, tão, tipo assim, caraca, com amor, assim, do esporte. E é muito legal essa galera do futebol ver isso, né? Essa paixão que vocês ainda têm pelo esporte, né? Que hoje a gente está vendo o esporte, tipo assim, de uma forma meio que pronta, né? Mais profissional, com estrutura, com premiações e tudo tal. E vocês é de uma época que pegou o futebol estruturando e passando por várias situações, né? De mudanças, né? Que você nessa época aí você já jogava, a rede já era mais baixa, era 2,43 aí, hoje já tinha baixado já? Olha, se não me engano, até 95... Era 2,43, né? 2,43. Então você pegou a queda da rede, pegou tipo assim, a mudança de vantagem que não era mais. Então vocês, nessa época, vocês pegaram umas mudanças do esporte... Tipo assim, vamos considerar assim, mudanças grandes, né? Que faziam diferença no
no jogo, né? Mas também que foi feito por necessidade para melhorar o esporte, né? Sim, sim. Como é que vocês viam isso, assim, quando vinha uma mudança de regra, vamos baixar a rede, vamos tirar a vantagem, vamos fazer... Como é que vocês viam isso para vocês, assim? Esse negócio de vantagem, eu acho que o futebol, ele sempre veio meio que se espelhando no vôlei. Isso. Tá? Tanto que a rede 2,43, com vantagem, essas coisas todas. Aham. Mas quando diminui... Primeiro, acabar com a vantagem, eu acho que tornou a coisa mais dinâmica. Aham. E segundo, abaixar a rede também. Porque, eu vou dizer, com a 2,43 tinha muita gente que passava. Passava ainda Passava. O Beto Moranguinho passava peito. Caraca. O André. O Júnior Negão tinha uma impulsão muito grande. Eu acho que eu tinha uma impulsão boa também. Uhum. Então, Mas não era para qualquer um também, né? Era uma coisa assim, e não era à toa, eu treinava 1 hora de impulsão. De impulsão, né? Então, para poder fazer uma diferença. Tinha o Sivuca lá de Pernambuco, que a gente não pode deixar de falar, Isso. né? Hoje o Que Sivuca além de tá em São Alane Paulo, eu e acho, o né? Guimarães, tinha o Sivuca que ele jogava vôlei. Antes ele jogava vôlei. Então, cara, já era alto. E, porra, eu tenho um ponto que ele me mandou numa da... Ele é um cara também que adora, que conseguiu documentar algumas coisas, assim, tem um né? acervozinho. Aí ele me manda, cara, que ele dá uma pancada em cima de mim, que eu olhei pro Luciano, que eu tava jogando com ele, eu falei, Luciano, não tem o que fazer. Veio um míssil. Pô, eu fico imaginando ele jogando hoje, cara. Não, de vez em quando eu sigo o Sivuca, ele segue o Podshark também, tudo e tal. Ele põe uns jogos lá dele jogando na rede lá dele, lá, assim, ele ainda bate na galera. Tá, Sim, dá um caldo. Ainda brinca com a galera. E é um amante do futebol. Eu acho que essa galera que realmente tem esse amor pelo esporte é que eu acho bacana. Então, mas voltando, quando abaixou para 2,30, eu acho que ficou bacana, assim. Na minha opinião, não sei nem se é esse a pauta aí, mas o que eu quero deixar... Eu acho muito bacana o futebol que tem hoje em dia... É rápido. Agora mudou toda a dinâmica do esporte, né? mais rápido e tudo. Não, mudou toda a dinâmica. Isso, o que antes você fazia com a cabeça, você teve que começar a fazer com o pé. Isso, Mas sendo que com 2,30, eu lembro que o Léo já veio depois da gente, né? Eu já estava praticamente parando. Eu ainda peguei 1 ou 2 anos do Léo. Pô, o Léo dava o Shark Attack, era dificuldade para pegar. E ele com 2,30. Entendeu? Então, eu acho que tinha espaço também para o Shark Attack. Aí, quando abaixa para 2,20, é que eu acho que ficou uma coisa assim, só Shark Attack. Sim, porque, tipo, o futebol, ele foi evoluindo de uma forma, como você falou também, assim, Mas acho bacana, tá? Quero só deixar claro isso, por favor. Acho muito bacana e, para mim, é uma habilidade que, de repente, eu não desenvolveria. Ou talvez sim, não sei. Não, mas eu acho que a época também, né, cara? Porque lá, antes do Shark Attack ser criado como nome Shark Attack, ele já existia, mas ele era usado de uma outra forma. Não era usado como um principal ataque. Ele era usado como tipo, aquela bola que estava muito na rede, você salvava a bola, passava ela e tudo e tal. Tanto que tinha poucas pessoas que faziam isso, né? Você mesmo fazia, o Elinho, a galera fazia, mas não era como um ataque, era aquela tinha uns que salvavam com a sola do pé, o Elinho fazia muito isso. Isso, então. Eu já gostava de ir com a ponta do pé, que era mais acho que foi o princípio do Shark Attack, né? Foi quase uma sardinha, né? Isso, então, mas era um recurso, né? Era um recurso, que era tipo um biquinho. Eu pegava já no alto um biquinho, porque era assim, como a gente não podia encostar na rede, a bola que foi mal levantada, para você não ir com o corpo, você ia com o pé e retirava rápido, né? Era assim. O Luizinho falava aqui, o Luizinho falou que ele chegou pro Léo Tubarão e falou assim, pô, Léo, pra você dar o seu melhor ataque, eu tenho que errar a minha levantada? Porque era assim, né? Isso. O Shark Attack, ele é tipo, na bola bem perto da rede, né? Então, vocês não estavam acostumados com isso. Então, quando viu uma bola muito perto da rede, vocês tinha que salvar. Era uma forma de salvar. Mas eu já salvava meio que... Eu querendo dar uma dificuldade, não passar de graça, né? Sim, porque quando você salva para o alto,
tranquilo. uma bola de Quando graça. você salva com o pé, com biquinho, né? Porque eu ia com biquinho, eu não tinha essa habilidade de dar para baixo igual Você ao tirava Léo. a reação do defensor, né? Ele vinha como se... porque o Se a cara bola acha ia que... passar. O cara achava que a bola... O adversário achava que a bola ia passar. Mas não, você via com biquinho, então ela ia sair um pouquinho mais reta Isso. e ia lá no fundo. Tirava dele. E isso já dificultava. Então, é muito legal ver isso, sabe? Essas mudanças, porque hoje, atualmente, no futebol, a gente tem umas pequenas mudanças acontecendo aí, pessoal querendo como é que fala? De pessoa passar da rede, do avanço e tudo tal. Então, estão se criando umas mudanças assim necessárias no esporte em que a galera que acompanha meio que se assusta, né? Mas não esquece de entender que isso faz parte da evolução do esporte e que lá atrás na história de vocês ali, vocês sofreram muito, porque foram várias mudanças, né? Como eu falei aqui, né? Teve a mudança da vantagem, mudança do tamanho da rede que desceu, teve, a galera nem sabe, né? Poucos sabem, né? Mais através de vocês contando a história aqui, mas antigamente você só sacava de um lado, né? E tem uma galera que pegou essa época, né? Não sei se você chegou a pegar de sacar de um lado? Só sacava de um lado direito. Não, no começo você... Ah, não, é verdade. Só sacava de um lado direito, mesmo. né? É verdade, tipo assim, é verdade. O cara que jogava na esquerda, para ele sacar, então você era obrigado... Então a gente era obrigado a jogar dos dois lados. Você isso é foi obrigado até aí que fica... Olha, tanto de mudança difícil você dizer, eu dizer assim, foi tal época, porque às vezes foi no meio do ano de um ano, foi no meio do ano que eu não vou saber dizer qual foi, 95, 95. Mas eu sei que as grandes mudanças vieram de 95 em diante. Em diante, né? Que foi fazendo assim. Fizeram as mudanças. Eu acho que depois disso tudo que a gente passou, que já estava sendo televisionado, já tinha muita gente, né, que depois veio a Globo, essas coisas todas. Isso, Então, são mudanças necessárias tanto para o esporte evoluir, quanto para ele virar comercial também, né? Sim, então, era um produto para vender, né? Vocês passaram por isso, vocês sofreram por isso e se adaptaram com isso. Então, hoje, quando alguém chega assim, as entidades queiram melhorar o esporte e trazer outras regras assim para melhorar, a galera meio que se assusta por conta disso, né? Mas a galera esquece que, tipo assim, por trás disso daí tem um porquê, um propósito, né? Toda mudança traz um pouco de desconforto, né? De desconforto, né? Aquele negócio, pô, como é que... Porque, né, a pessoa treina, aí vem uma mudança, poxa, eu posso perder um pouco da minha... Mas eu acho que isso é uma coisa normal. Isso adapta, é maneiro. É bom vindo de vocês, assim, que viveram lá atrás, essas mudanças, pra galera hoje ver que, tipo assim, faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Lógico que, tipo assim, vai ter mudança que não vai dar certo, vamos fazer o que estava dando certo, né? Bem, assim, normal. Eu acho que não muda. O que eu vou dizer é o seguinte, nós quando nós jogávamos, e nós começamos a mudar, as regras foram mudadas também, perguntando aos atletas e tudo. Isso. Mas era muito erro e acerto. O que está dando certo, o que não deu muito certo. E aí vai se moldando. Eu acho que o esporte é isso. Então, mas desde sempre teve participação dos atletas nessas mudanças, né? Tiveram sim. Porque hoje também é assim. Hoje, quando muda alguma coisa, os atletas eles fazem parte dessa mudança. Porque quem está ali, né? Não, assim, mas eu acho que o atleta, na verdade, quando chegam e perguntam ao atleta, é mais para saber também se fica muito desconfortável, alguma coisa assim. Porque quando você está vendendo um produto, aquele produto, né, como você disse, assim, é para melhoria do esporte e para uma visibilidade maior. Para ele ser comercial. Tem um porquê. Tem um porquê. Não, maneiro. Então, eu também não acho que o atleta tem que ser apenas tem que ir lá e vai jogar assim, acabou. Não, é tudo uma conversa. Não, mas hoje é assim. Bom senso, né? Acho que sempre foi assim, que bom, né? Mas é só porque a galera que acompanha e meio que se assusta a essas mudanças, entendeu? Mas vindo de vocês atletas, que tem um lugar de fala, que são vocês que estão na linha de frente ali, que entende isso, assim, que é legal a galera saber que diante de vocês,
vocês entendem esse propósito da situação. A gente está falando um pouco aí dessa época aí também e tal, a gente falou um pouquinho sério as coisas aí e tal, mas eu sei que tem aquelas resenhas que é o forte do futebol, né? Poxa, o futebol sem isso aí. resenha não é futebol. Não, né? Não existe. Aí o esporte é que não existe. Mas você tem algumas histórias aí engraçadas assim e tal, e até mesmo importante, né? Porque no off aqui, galera, ele foi me mostrando uns acervos dele aqui, e tem uma situação que acho que quase ninguém vai saber. Eu não sabia, olha que eu gostava de novela, hein? Eu não lembro. Mas o futevôlei já virou tema de... Não virou tema de novela, mas já fez parte de um núcleo de uma novela. E outra, você era ator. Você virou ator. De atleta de futebol, virou ator. Cara, conta essa história assim. Não era bem ator, né? Apesar de eu estar ali No elenco, no elenco e tal. Foi no Pecado Capital, né? A novela Pecado Capital. É o quê? Em que ano? 97? Não, 98? Não. poxa, Já era menos? 96. Puxa, cara, a memória é fogo, hein? É. Me mata. Mas eu acho que foi 99. 99, por aí? 99, acho que foi 99. Aham. Acho que foi 99. Que teve esse remake, né? Porque o Pecado Capital já tinha existido. Isso. Né? Já tinha tido a novela, que foi um sucesso estrondoso, né? Aham. E aí a Glória Pérez, né? Ela reescreveu não, acho que reescreveu Aham. e fez o Pecado Capital da forma, né, como a história era. E o Eri estava na novela. O Eric que ele diz é o Eric Johnson. O Eric Johnson, tá, Eric Johnson, Isso. pô, gente finíssima, um ator maravilhoso e um jogador de futebol também. Aham. E aí se criou uma história à parte da novela, que foi como se fosse um núcleo ali do futebol, Aham. que a gente fazia as gravações ali no recreio. Aham. Cara, eram maravilhosas. E aí você assim. foi chamado para fazer parte desse núcleo ali, né? Mas antes eu tive uma conversa com a Glória, porque, poxa, começou a querer, assim, a moldar como é que ia ser o personagem do Eri, né? E ela queria entender como é que funcionava o esporte também, né? Isso. Pra ela Então poder- assim, ela me chamou, me convidou, Aham. para que também não ficasse uma coisa muito fora Da realidade do da esporte. realidade do futebol. Aham. Então foi muito bacana. E aí eu fui contando as histórias do futebol. Ela foi adaptando ali para novela. E ela achando maravilhoso. A Glória é uma pessoa inteligentíssima, foi só absorvendo e pegando. Aí teve uma história lá que eu Vai contar. Pode contar, cara. Pode contar. Cara, assim, tem um jogador do futebol, eu não vou dar o nome. Tem um jogador do futebol que ele não gostava do nome dele, então era um outro nome. Aham. Só vou falar isso. Então, na É novela... bom porque esse cara, essa pessoa que ele vai falar, eu vou convidá-lo para vir aqui falar. Então, tipo assim, eu não sei se ele vai aceitar isso bem ou não, então eu Não, não é uma quero... pessoa maravilhosa. Mas eu vou deixar que ele fale. Mas aí o Quando Eri... ele vier aqui, no in-off, eu vou falar pra ele essa história. Tá bom. Ele vai falar assim, aquela história que o Pedrinho contou era eu. Isso se ele aceitar. Não, é para você ver como é que tem, assim, como é que tem a ver com o futebol da nossa época, né? Aí o Eri, era o personagem dele era Marcelinho, né? Era Marcelinho lá pra galera da Barra, onde ele jogava, né? Isso. Mas só que o nome dele verdadeiro era Tenorinho, que ele detestava. Então tinha esse... Mas esse assunto, buscando para a realidade, existia um jogador nessa época que não gostava do nome. Não gostava do nome. E tinha um outro nome. Era uma confusão, mas era muito engraçado. Você contou isso para a Glória Pérez e ela levou essa história para o futebol. Na hora ela quis isso aí. Caraca. E foi um barato, foi muito engraçado que ela fez várias... Então é a melhor pessoa ali, né, o Eric Johnson, para representar Poxa. essa história tão bem, né? Eric Johnson é um ator maravilhoso. Então tinha, o que eu quero dizer assim, essas portas que se abriram no futebol, né, cara? Caralho, A gente maneiro. estava numa época, tinha novela que a gente estava fazendo, tiveram exibições por causa da novela, teve um que a gente fez, o primeiro 4x4, que foi, fui eu, Luciano, Márcio Garcia e Renato Gaúcho, contra Renan, Elinho, Eric Johnson e Edmundo. Caraca. Cara, isso um domingo, segundo dia de carnaval. Caraca. Um calor monstruoso no Rio de Janeiro. E assim, foi meio feito, digamos assim,
foi organizado em uma semana. Aham. Aí as chamadas começaram 3 ou 4 dias antes. Cara, lotado ali. Foi em Ipanema. Fizeram Uma arena ali. uma arena. E, porra, televisionado e tudo. Era para ser um 7. Só que estava dando tanta audiência, para você ver como é que era. Isso no segundo dia de carnaval. Estava dando tanta audiência que a gente acabou fazendo 3 sets. Caraca. Foi muito bacana. Pô, ficamos quase 2 horas. Eu acho que mais de 2 horas só de jogo de futebol. Ali no Esporte Espetacular, Então, seria o Esporte Espetacular? Acho que passou no Esporte Espetacular, isso mesmo. Né? Aham. Para você ver, então, que, Caraca. cara, assim, novela e sempre se falando de futebol, tinha alguns comerciais que, pô, utilizavam, chamavam a gente para fazer algum comercial. É mesmo? Isso, a gente passava por uma seleção, mas geralmente o pessoal com bola, essas coisas todas. Aham. Então tinha toda essa... E fora também, né, da época do Skol, que a gente jogou. Então, isso que eu ia falar, assim, foi bom você tocar nesse assunto aí da Copa Skol, porque quando o pessoal da sua geração vem aqui e fala, era um campeonato que tinha uma estrutura muito, muito boa, né, cara? Pô, tipo foi. assim, era de areia na praia, com aquela estrutura tipo do vôlei de praia, né? Que tinha aquela arquibancada, sempre lotado e tudo. Sim, sim. E era uma marca na época, uma marca de bebida e tudo tal, mas uma marca grande que estava apoiando o esporte. Sim, e tinha umas etapas no ano, né, da Copa Skol, né? Então, tipo assim, é um campeonato que veio para ajudar vocês legais, assim, a ter um calendário, assim, né? Eu acho que foi um divisor de águas, cara. Assim, a Copa Skol, aquele... Quando a gente fala, você era profissional, aí sempre bota essa aspas, né? Ali no Skol, você passou a ser profissional. Ser profissional. Porque a gente tinha o dinheiro do patrocinador, a gente tinha o dinheiro do evento, porque... E o que aconteceu com esse desenvolvimento do Skol com a gente, né? Foram tendo várias etapas, né? Eram chamados jogadores, o Edinho acho que estava à frente dos jogadores, né? Para fazer exibição. E era Renan e André, eu e Luciano, Negão e Luizinho. E aí já vinha aquela galera toda, Juninho, Elinho, tinha muita gente. Pô, muita gente, tinha muita gente. E era muito disputado. E já estava vindo pessoal de fora também. Caraca, já Pô, totalmente. Era meio que tipo brasileiro. Era o brasileiro, cara. Pô, então não tu tinha imagina. o nome de brasileiro, mas era. Eram os atletas nacionais envolvidos ali na Copa Skol. E não era só no Rio. Tinha uma etapa do Rio. A Copa Skol assim, durou quanto tempo? Acho que 2 anos. 2 anos? Acho que 2 anos. Que a gente jogava, era Rio de Janeiro, a gente jogou Fortaleza, a gente jogou Guarapari. Caraca. A gente, cara, era muito lugar, cara. Não sei se jogamos em Maceió. E aí foi embora. E era muito bom, assim, era muito... A sua geração chegou a jogar fora do país? Não, jogamos, mas só um adendo. O futevôlei com o Skol passava no Esporte Espetacular no domingo e no Globo Esporte durante a semana. Caraca. Então, durante a semana, o cara vinha falando, ó, no final de semana, no Esporte Espetacular, aí dava uma matéria toda. Então, tu imagina a massificação disso aí do futevôlei. Não, e não saía só na TV, né? Saía em jornais também, né? Saía em jornais, TV. Então, sabe, a gente... Foi criada ali uma oportunidade. E a gente ficou um pouco conhecido nessa época. Aí o que eu te pergunto, de tanta mídia em cima de vocês, nessa época toda ali, novela, Esporte Espetacular, saindo em Jornal do Globo e tudo tal, por que nessa época, assim, geração, assim, depois, assim, demorou muito para o futebol vingar, né, como a gente está hoje? Hoje, o atleta, ele consegue viver de futebol, do esporte. Hoje, o futebol, ele dá emprego não só para o atleta, ele dá emprego, tipo, igual para mim, que é da comunicação, o narrador, o cara que entrevista, o árbitro. Então, tipo assim, hoje em dia ele abriu um leque de trabalho, de mercado de trabalho, para muita gente viver do esporte, né? Hoje tem várias arenas, tem muita coisa. Hoje a gente está nessa realidade. Mas lá atrás, nessa sua época aí que você falou, a gente tinha tanta visibilidade, tanta
coisa boa a nosso favor, por que não chegou a vingar? Eu acho que faltou, assim, uma visão mais empresarial, de repente. Os jogadores, como é que eu vou dizer? A CAF, por exemplo, uma associação foi importantíssima para a gente, assim. Porque ela foi a primeira a montar um torneio de fato, né? Não, e também pegar e lutar pelos jogadores, sabe? Pegava ali os seus associados e lutava por eles. Mas, de repente, a gente não estava preparado para esse boom, sabe? Quando a coisa cresce muito e você não tem visão, estrutura, essas coisas todas. Porque tinha que ter alguém ou uma coisa séria para ser o gestor disso, né? Sim. Que já era uma coisa, como você falou, eu acho que eu acho que o futebol ele estava vindo devagar, de repente, sabe quando dá aquele salto? E, poxa, cara, faltou também para a gente, mas é justificável. Por quê? Porque o jogador de futebol daquela época, ele era nutricionista, ele era o próprio nutricionista, ele tinha que ver a logística que ele ia fazer. Ele trabalhava fora também, ele tinha outro tipo de trabalho. Poxa, né? eu estudava, entendeu? O outro trabalhava, entendeu? Então, vocês não conseguiam ver também o esporte como uma projeção de carreira, né? Não, eu acho que... Porque vocês tinham uma vida à não, parte alguns, também. assim, eu, por exemplo, alguns acreditavam, já começaram a acreditar nisso. Quando veio escola, essas coisas todas, a gente falou, poxa, a gente não tem a certeza ali do futuro, mas a gente está vendo que está tendo uma mudança muito grande. Entendi. Então, falou, pô, eu, por exemplo, eu falei, eu vou apostar nisso. Eu apostei, mas a gente tinha que correr atrás de patrocínio. Então, o tempo que se gasta atrás de patrocínio, a gente tinha... Os campeonatos do escola a gente tinha, mas e os outros? Porque eram 6, 7 etapas. Para ir. Tinha que ter isso. Então você tinha várias, né? Eram várias preocupações e que tomavam tempo, né? E fora que você tinha que treinar. Por quê? Porque tinha um pessoal ali que, de repente, no Nordeste e outros lugares, que já estavam com uma estrutura boa e treinando pra caramba e vindo com sangue nos olhos. Maneiro, entendeu? maneiro. Então a gente tinha que treinar, tinha que fazer tudo, além dessas outras preocupações que teria que ter, né, como eu disse, né, de alimentação, essas coisas todas. Então faltou um pouco de tino comercial da gente, justificável, e para liderar isso, né? Para liderar isso. Eu acho que a galera que veio depois da gente, cara, eu acho que ela teve mais esse... Porque é o que eu digo, foi tudo novidade. Isso. Novidade demais, com uma mudança muito bruta, muito drástica, né? De visualização, de atletas começando a jogar, essas coisas todas. Né? Entendi. Não, porque vocês tinham tudo a favor de vocês ali, né, cara? Tinha um jogador de futebol junto com vocês ali, tudo e tal. Sim, sim. Né? Então, tipo assim, a época que o Maradona esteve aqui no Rio de Janeiro para jogar futebol, né? Ele jogou futebol, isso foi... Então, tipo assim, grandes artistas de nomes, assim, fora do esporte, gostavam do esporte, apoiavam, conheciam vocês, né? Muito. Então, tipo assim, pô, você tinha acesso à autora de novela e tudo. Sim. Olha, tipo assim... o nível que vocês de acesso tinham, então era tudo a favor de vocês ali. Sim, né? sim, Faltou sim. realmente isso mesmo. Né? Eu acho que, assim, mas assim, como é que eu... Mas não foi um erro. Não, tá? não. É o que eu digo, erro e acerto, né? Mas isso eu acho que não foi um erro, acho que foi uma falta de visão. De visão de mas alguém você está no meio de um turbilhão de coisas acontecendo, né? E no meio desse turbilhão, a gente não enxergou. Entendi. Porque eu digo isso porque o futebol ele demorou um pouquinho, né, para ter essa projeção de carreira, para a galera realmente viver de fato do futebol. Eu posso dizer aí que o futebol ele foi pensar nisso mesmo, assim, a ter de fato essas oportunidades para o atleta se projetar como um profissional. Acho que é ali para 2017, 2015, assim, para frente. Que aí as coisas foram começando a virar um processo onde conquistas e conquistas foram quebrando barreiras para isso acontecer, para a gente estar onde a gente está hoje, né? A sua geração, quando vê o futebol hoje, como é que vocês veem esse processo todo, assim, sabe? Tipo assim, você, Pedrinho, hoje,
com um Pedrinho de 18 anos, de 20 anos daquela época, hoje, como ele iria agir com essa oportunidade que essa galera está tendo? Poxa, eu vejo hoje mais estruturado, eu vejo com muita alegria. Assim, o Pedrinho, assim, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, assim, como é que... Eu acho que eu estaria lá jogando, se eu tivesse uma idade propícia para jogar, eu estaria, poxa, podendo viver disso. Porque aquele Pedrinho lá de 18 anos, com a oportunidade de hoje que tem um esporte... Nossa Senhora, né? O céu é o limite, né? Entendi. Mas eu acho o seguinte, eu fico muito satisfeito, cara. Assim, eu sou um cara... Eu vou dizer uma verdade, assim, eu sou um cara muito realizado no esporte, muito realizado, cara. Eu acho que eu comecei... Toda a experiência que você teve no esporte não foi em vão. Não foi, cara. Porra, que moldou moldou o meu caráter, moldou minha forma de ver as coisas, sabe? Minha mente. Me deu disciplina. Será que foi o fato de você também ter tido a possibilidade de conhecer pessoas novas, lugares novos, Putz, culturas? Poxa, então, talvez isso, verdade, se você não tivesse envolvido no esporte, talvez ia demorar um pouquinho para você poder viajar ou conversar, ter amizades. Poxa, a gente foi jogar na Argentina várias vezes. Né? Poxa, nós fomos levando, né? É o que eu digo, a gente foi plantando a semente, né? Na Argentina, Uruguai, Suíça nós fomos umas 2 ou 3 vezes. Caraca. França, na Copa do Mundo de 98. Caraca, vocês cara, a foram gente lá ficou jogar? fazendo exibição lá quase um mês, cara, fazendo exibição e com a seleção jogando. Caraca, maneiro. Pra você ver, cara. Aí era sempre um grupinho assim do futebol aqui? Como é que era? Como é que era a saída de vocês assim? Como é que era escolhido o aí tinha por exemplo, era chamado privado. Tinha um amigo nosso, Locatelli, que depois foi trabalhar com o Ronaldo, Fenômeno, essas coisas todas, um cara capaz pra caramba, e que ele morava na Suíça e ele tinha todos esses conhecimentos lá. E falou, e era muito amigo da gente, aí falou, poxa, Pedro, tal, assim, tem um pessoal querendo, tem um pessoal querendo aqui na Suíça. Foi antes da Suíça, a Suíça foi antes da França até. Aí ele falou, não, eles estão querendo conhecer o produto, essas coisas todas. Ele foi vendendo, né? Aí eu lembro que a gente foi para Lausanne e tinha a estrutura do voleibol de praia, porque apesar de não ser praia, mas tinha um tanque de areia, como, né, hoje é muito comum. Isso, Mas só que Lausanne era uma das etapas de voleibol de praia e um lugar lindo ali, cara. Pô, maravilhoso. Eu tenho até umas fotos, depois eu te mostro. E depois do campeonato fizeram um futevôlei. Cara, lotou. O pessoal adorou. Aí depois a gente fazia uma clínicazinha com o pessoal para ver que não era tão difícil. Mas então, tipo assim, quando vocês iam nessa época para outros lugares, outros países, o futevôlei não era praticado nesse país? Não, totalmente... Nesses lugares, totalmente... Tipo, da Europa, nenhum. Não, eu acho que França já tinha o pessoal já conhecia, porque... Como é que... Tinha um amigo nosso que já tinha ido, o Armandão, e que jogava lá de brincadeira, meio que, assim, de exibição. Então o pessoal já conhecia. Agora, a Suíça ninguém conhecia o futebol. O pessoal ficou maravilhado com aquela coisa. Pô, aí a gente pegava, aí jogava, eu e o André jogando futebol, os caras jogando vôlei. Mas pegavam a galera que não sabia jogar, né? Porque senão fazia umas apostazinhas, era muito bacana. Então teve tudo isso, assim, pra fora, a gente jogou. E fora que a gente conheceu aqui que o Brasil também é uma coisa maravilhosa. A gente jogou em Tocantins, cara. Caraca. Pô, a gente jogou em Tocantins, que o rio desce, aí a gente jogava na areia de rio, e tinha show, tinha tudo, lá em Palmas, eu acho. Palmas. Isso. Não sei se foi, vai Palmas. E que a gente, para jogar o futevôlei, o lugar para a gente chegar, a gente tinha que atravessar o rio, cara, de barco. Caraca! Isso. Eu tenho até umas fotos aí, depois assim, eu mostro com salva-vidas e tudo. Uma realidade que não era comum para você aqui na Zona Sul, que você está acostumado na região aqui a jogar. Então é maneiro. Poxa. A experiência é maneira com o futebol. Mas aí já foi uma outra parte. Aí já foi com o Brandão, não foi nem pela CAF, nem nada. Foi com o Brandão, que também era um entusiasta do futebol. Pô, maravilhoso.
E, pô, cara, foi assim, e era muito bacana você trocar essas informações, né, com um público de lá de Palmas que nunca tinha visto, ou se tinha visto, pô, através de televisão, alguma coisa assim. Pô, super. E a gente também com eles, né, com a cultura deles, né? Comia Sim. tucunaré todo dia, cara, muito bom. Não, e quantas de rio histórias, assim, né? Porque cara. cada viagem, cada história, assim, cada lugar assim, que a gente vai, tem uma história, né? Tem uma parada legal, assim. Pô, né? cara, é uma troca muito grande. O pessoal acha que a gente é que tá. Pô, a gente está recebendo. Eu acho que eu estava recebendo muito mais do que estava. Desculpa, do que estava entregando, cara. Entregando, né? Pô, maneiro, cara. Quantas pessoas você já jogou, assim, de dupla? Você falou do Renan, do André, né, que você jogou, e com o Luciano e com o Beto, né, Moranguinho. Teve mais gente que você jogou, assim, até o fim dessa carreira, assim? Assim, digamos já dessa parte, assim, de profissional, né? Profissional, entre a... Eu joguei com o Juninho, cheguei a jogar um torneio, nós ganhamos, com o Luizinho. Eu ganhei um torneio também no estado do Rio. Jogador de futebol, assim, teve um que você jogava, assim, também? Eu cheguei a jogar com o Renato algumas vezes. Algumas vezes não, Uhum. Pô, nós fizemos uma... Isso tá até saiu no Jornal Nacional e tudo, que foi a inauguração da quadra de futevôlei na Gávea, rapaz. Sim, eu lembro. Véspera de Fla-Flu. Aham. Romário jogando no Flamengo, Renato no Fluminense. Aí o Renato me liga, pô, Pedrinho, arrumei uma coisa maravilhosa pra gente. Aí eu falei, o que foi, Renato? Ele, poxa, não, a gente vai pegar o Romário. Eu falei, tá, mas aonde? Ele, na Gávea. Eu falei, Renato, o Romário joga no Flamengo. Eu já estava pensando em apanhar lá. Eu falei, não é possível, cara. Como é que isso pode ser bom, cara? Aí ele, não, a gente vai lá, a gente arrebenta, depois volta. Que jeito do Renato, que é engraçado. O Renato sabe promover, assim, os eventos, né? Cara, quando a gente chega na... Era Elinho e Romário, eu e Renato. Caraca. Quando a gente olha, cara, lotado, a parte toda lá E vocês representando o Fluminense, né? Era para representar o clássico do campo ali no coisa. Mas além disso, além do clássico, eu acho que tinha tido uma inundação, tinham fortes chuvas em Jacarepaguá, se não me engano. Aí pegaram isso e foi doado. Fizeram também isso com uma ação social também. Isso, foi uma ação social, foi muito bacana. Que legal. Mas, cara, foi assim, chegando lá, aquela galera... Renato, falei, Renato, onde é que você me mete? Pelo amor de Deus. E o Romário também, mas o Renato também tinha o nome dele e tal. Isso. Mas aí, graças a Deus, o Romário ganha o primeiro set com o Elinho, a gente ganha o segundo, e aí resolveram não ter o terceiro, porque dia seguinte senão os caras iam desgastar, né, cara? Entendi. Caraca, que maneiro. Porque ninguém queria perder pra ninguém, não. Então assim. ali saíram Foi mais pela causa, então, né? Foi pela causa. Graças a Deus ficou no empate. Graças a Deus. Mas foi muito bacana, assim, foi muito legal. Pô, participamos... Mas nisso você já tinha se aposentado no futebol? Não, estava jogando, estava jogando ainda. Entendi. Estava jogando. Foi em 95, 96. É porque data, para mim, está ficando difícil. Não, mas você jogava velho. ainda como atleta ainda. Sim, jogava como atleta. E Elinho também. Entendi. Mas a gente tem essas coisas assim meio esporádicas, meio aleatórias que aconteceram. Pô, maneiro. E era muito bom. Então, era futevôlei o tempo todo. E Jornal Nacional mostrando isso. Eu tenho uma coisa que eu vou te mostrar depois, que eu estava jogando em Ipanema, de brincadeira com os amigos, com o Jonas, com o Nelson, pessoas mais velhas, mas muito bacanas. De repente, cara, nem eu sabia, tá? Aí estão vendo o Jornal Nacional, aparece. Não, porque o Elton John, quando esteve no Brasil, cara, eu vou dar para não dizer que é mentira. Aí ele adorou o futevôlei. Aí quando a gente vê, eu não lembro agora, eu acho que era a Fátima Bernardi que foi lá conversar com a gente, porque ele adorou, ele passou de carro vindo eu acho que ele ficou em Ipanema, o Leblon, não sei onde ele ficou. No hotel ali. E ele viu o futevôlei, adorou aquilo. Caraca. E a gente estava jogando e mostraram a gente lá jogando assim. Caraca. E ele falou no hotel que adorou ver, não sei o que, aquela coisa toda. Cara, que loucura, assim, aleatório demais. Imagina aí de noite, tá vendo o Jornal Nacional. Depois o Elton John fez aquela música, aí depois disso ele...
Pô, aí não, aí é demais. Mas, pô, cara, assim, olha que coisa, assim, como é que Maneiro. o futevôlei, Aham. ele não passa despercebido, né? Não. Cara, é uma coisa, assim, muito bacana. Assim, o futebol tem um potencial, cara, que eu acho que nem a gente sabe ainda do que ele é capaz. É, porque a gente não tem noção de como que... Porque pra gente isso é tão natural. Tipo assim, pô, você nasceu ali na Zona Sul, pô. Então o futebol ali pra você era um esporte qualquer, como natural, normal, em todo mundo ali. Não, mas aí que tá. Até nisso, morando... O futevôlei tem um plus a mais. É. Eu tenho amigos de voleibol, vôlei, Aham. que jogavam vôlei de praia. Começaram a jogar futevôlei, eles podem não ter largado o vôlei, mas o futevôlei eles nunca largaram. Não largaram, né? Pô, cara, não, então mas tem alguma coisa que... Então, mas eu digo assim, das pessoas de fora, assim, que não tá nesse habitat nosso ali, vê o esporte e fala assim, caraca, que isso? Vê com outros olhos, né? Tipo assim, cara. assim, não, esse esporte é só pra quem é craque, pra quem não sei o quê e tudo. E a gente que pratica, a gente fala assim, pô, é um esporte difícil assim, mas todo mundo consegue jogar. Mas eu acho que é isso, Entendeu? é aí que tá a beleza do futevôlei. É, né? A pessoa, a primeira coisa que ela fala assim, não, impressão nunca vou conseguir fazer isso. Isso, é. Aí fazendo um treinamentozinho, ela já vê, pô, consigo fazer isso aqui, consigo fazer aquilo. E vai evoluindo, vai evoluindo. Ela pode não chegar num nível, assim, Sim. top, mas ela vai jogar ela vai conseguir rolar uma brincar, peladinha, né? vai rolar uma... Ela vai conseguir brincar. Eu costumo brincar assim, o pessoal, muita gente assim, quando eu falava, o pessoal assim, pô, eu jogo futebol, eu brinco e tal, não sei o quê. O pessoal fala assim, eu não jogaria não, porque eu não sei jogar futebol. Muita gente falava assim, porque achava que quem jogava futebol tem que jogar bem futebol, né? E a gente sabe que, tipo assim, tem gente que não sabe jogar futebol, mas quando vai jogar futebol, o cara é... Não, poxa, eu acho tem um talento, o cara tem... É lógico que o cara que joga futebol, ele pode sentir mais facilidade Sim, jogando futebol. Mas não é um requisito, né? Não é requisito, não. Eu tenho amigos que poxa, eu tenho amigos, cara, que nunca jogaram assim futebol, quase nada, né? Acho que nem gostam de futebol e jogam futebol. Quantos campeonatos você venceu, assim, só pra galera entender mais ou menos assim, a sua trajetória, assim? Bem, é que nem o Negão falou, a gente, cara... Você lembra? A gente era pra ter sido, né, assim, muito mais vencedor, mas pegamos o Renan. Aí ele falou, pô, infelizmente... O Renan estragou essa geração. Né? Ele fala que o Renan acabou com a... Mas não é. Ele diz infelizmente, eu acho felizmente, cara, que pra mim, assim, pô, cara, foi um... Eu ter jogado com esses caras é como se eu tivesse jogado com o Michael Jordan, jogado com o Magic Johnson. Porque, pô, eu vi o Renan, vi o André He-Man, que foi um cracaço também, Luciano, meu parceiro, Negão, pô, Luizinho. Tinha muita gente boa, cara, muita gente boa. Então, pra mim, foi um privilégio. Então, agora, campeonatos assim, eu devo ter ganho, pô, entre torneios e tal, sei lá, cara, uns 15, 12. Maneiro. Muitas finais. E numa realidade que não tinha tanto calendário assim, né? Era torneios, campeonatos grandes e tudo e tal. Sim. Não era uma batida Sim. sempre assim, numa parada, né, cara? Sim. Você falou de patrocínio ali, você tinha o patrocínio do Torão, né, do Coelho. Pô. Você tinha de roupa também? Porque naquela época a galera... Tinha. Meu primeiro patrocinador foi Bike Badai. O que é isso? Aí, você nem sabe o que é. Cara, era roupa de baile. Roupa de baile? Baile, cara, na época era uma moda assim... Aquelas roupas coloridas? Isso, mas de tecido bem fininho. Sei. Tinha Tigek, tinha Bike Badai. Pô, isso vendia muito. Pô, vendia muito. No começo eu até falava assim, poxa, cara, me dá em roupa, porque eu vendia a roupa toda. Porque era porque todo mundo eu te adorava. perguntei porque a galera que veio aqui, a galera falou assim, tinha umas sungas que patrocinava, tinha um pessoal de short que patrocinava, o Torão mandava fazer short. Mas aí o Torão veio depois. Eu tô falando de 92, 93. Isso, aí tinha outros que de roupa e tudo e tal. Eu queria entender como é que era essa parte de patrocínio de vocês, né? Para a galera entender, comparado à realidade de hoje, como é feito os patrocínios. Cara, então eu vou dar o primeiro patrocinador, que foi esse do Bike Badai. Para você ver como é que era a vida de um atleta de futebol. A gente, quando decide ir lá para o Guarujá, né? Que a gente acabou alugando o carro e chegando atrapalhado demais.
Eu cheguei pro patrocinador, cara, que era o Bebel. Bebel, que, pô, foi um lutador de jiu-jitsu, fera, mas era um dos donos. Mas ficou meu amigo. Eu falei, pô, Bebel, é o seguinte, eu falei, pô, tu me patrocina, babá, a gente corria atrás assim. Aí ele, não, cara, eu te dou umas roupas, não sei o que. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você me dá as roupas, e se eu chegar na final, e que é onde ia televisionar, você me dá uma coisa em dinheiro. Porque você vai estar usando a roupa, você vai estar... Né, entendeu? Era uma coisa de risco, cara. Isso. Era uma coisa de risco, assim, mas... Pô, olha só, tu estava viajando de carro para disputar uma premiação lá, você já estava perdendo dinheiro. Isso, é. Então eu falei para ele, cara, você não tem muito a perder, você vai dar só as peças, não sei o quê. Aí ele me deu um monte de camisa, cara. Chega no torneio, tu não pode usar a camisa. Olha só como é que era a nossa mentalidade, cara. Isso eu tô indo pro Guarujá em 90 e poucos. Aí não pode usar a camisa do patrocinador. E eu já tinha um patrocínio no short, que era o Louco. Esse só dava roupa. Aí com o Bebel, né, com o pessoal lá da Bike Badai, eu falei, aí nós ganhamos do André e do Magal, fomos para a final. Aí a gente chega no hotel, eu e o Luciano, cara. Aí eu falei, Luciano, como é que a gente vai fazer? A gente tem que usar Bike Badai. Cara, sabe o que a gente fez? A gente recortou o Bike Badai daqui, botou no short, o Louco atrás, Bike Badai na frente. Caraca! Até, se você der uma olhada no vídeo, é isso, cara. A gente recortou, costurou. Caraca, maneiro. Apareceu. Pô, E foi aí? 1h e tal com o Luciano do Vale falando. Poxa, o Não, cara mas aí o patrocinador aceitou? ficou maravilhado. Não, Cara, aceitou. Assim, ele aceitou? Tipo... Aceitou antes, falou, não, o cara não vai, deve ter pensado, nem vai chegar na final. Não vai dar. Porra, chegamos na final. E com Bike Badai, mas ele adorou. Aí da próxima vez ele mandou short pra vocês. Cara, ele fez um short maravilhoso. É mesmo? Ele fez ainda o short? Teve gente que pediu o short da gente. Caraca, maneiro. Começou a fazer roupa, o cara se amarrou, assim, foi muito bacana. Então, para você ver que era uma coisa assim, um pouco mambembe, mas que já começava assim, ó, aquele embrião do profissionalismo. Sim, sim. Não, porque hoje... Aí já no outro, já tinha um short. já estava patrocinando. Agora, de repente eu esqueci de dizer, cara, quando a gente fala da nossa época, com o negócio de erros e acertos, que a gente ia assim, eu lembro de uma coisa que ficou muito marcada para mim. Por exemplo, a gente já tinha um evento, a gente já tinha alimentação, já tinha estadia, já tinha transporte, né? Essas coisas todas, já tinha uma estruturazinha. Mas eu lembro, eu só não sei aonde, tá? Mas eu lembro que foi no Nordeste, que estava jogando Júnior Negão e Luizinho contra Alain e Ninho. Para você ver como é que é erros e acertos. Eu lembro que o Júnior Negão e o Luizinho estavam ganhando do Alain e Ninho. E prestes a ir para uma final ou semifinal. Eu acho que era semifinal, acho que era para a final. Uma bola... Isso assim já estava no final do jogo e os caras iam ganhar. O Luizinho e Negão nesse dia iam ganhar. Quer dizer, tinha tudo para ganhar. O Negão vai buscar uma bola assim que espirrou do Luizinho, alguma coisa assim. Ele vai dar aquele carrinho, né, que a gente diz, né, na areia, para pegar uma bola. Cara, o ferro da marcação abriu o joelho do Júnior Negão. Caraca. Eu não sei como é que ele não lembrou disso. Assim, é porque era muita coisa. Cara, abriu o joelho do Negão. Aí, Negão, cara, porra, na hora que a gente viu aquilo, Negão, pelo amor de Deus, não vai voltar. Não, tem que ir até o final. O Negão com aquele negócio de guerreiro, não, tem que ir até o final. Aquele jeito dele, tem que ir. Falei, Negão, pelo amor de Deus, pode infeccionar. Cara, não, cara, te esquece isso, cara, tua saúde. Em suma, ele botou uma atadura, não sei o quê, voltou, mas perdeu no jogo. O que eu quero dizer com isso? A partir daí, já exigimos o quê? Médico. No evento, que não tinha. Não tinha. Para você ver, cara. Caraca. Não tinha. Aí já começou a ter médico, já começou a ter... Mas se preocupar em ter uma pessoa ali para pelo menos dar esse suporte. Viu os erros e acertos? Caraca. Pô, tá faltando comida. Pô, a gente tem que sair para comer. Tinha que ter comida. Aí, né? O negócio tem que ter comida, tem que não sei o quê. Cada hora era uma coisa. Então, essa galera que veio depois, assim... já não pensavam mais nisso, porque já era uma coisa obrigatória, graças a Deus. Mas isso é uma coisa que me marcou muito, que eu falei, caramba, aconteceu com o Negão, podia acontecer comigo, podia acontecer com o Negão. E a gente, né, viajando, essas coisas todas... Tem que se proteger, né?
Ou seja, já inviabilizou o Júnior Negão para 2 ou 3 torneios depois. Porque, pô, foi sério, cara, ali foi... E eu lembro que a gente fez uma reunião entre nós, assim, do pessoal do Rio, né? Aí fui eu e Renan para a final, eu e Luciano, Renan e André para a final, e tinha mais o Elinho, alguma coisa assim. Eu sei que a gente se juntou com a premiação que a gente ganhou e deu pro Negão. Então tinha concorrência, mas era uma concorrência saudável. Para ajudar também no custo que eles tiveram ali. Pô, o custo que os caras tiveram, pô, sabe? É fogo, cara. Maneiro, maneiro. Não, o maneiro que vocês tinham essa união, né, cara? Sim, tinha. Tanto que, tipo, se vocês vêm aqui para falar a história de vocês, acaba batendo na história do outro, mas vocês falam um do outro com uma admiração. Eu tenho uma admiração. Com uma admiração maneira, assim, que eu acho assim, cara, que maneiro. Hoje a nossa realidade do futebol também tá assim, a galera tá unida, os atletas estão unidos, falam muito bem um do outro, então tem isso, né? Então a gente vê que isso é da cultura do esporte, né? Sim. Você é rival dentro de quadra, sempre foi, você sempre vai ser, tem aquela rivalidade, mas fora de quadra, meus irmãos, a gente tá no mesmo barco, a gente tá junto. É isso aí, rival não é inimigo, pô. E a competição tem que ter. Tem que ter isso. E como a gente tinha também com lá fora, cara. Pô, Rio com Pernambuco, cara. Eu vou dizer, cara, era quase um Brasil e Argentina. Cara, então, era fogo. Não, maneiro isso. De chegar lá, os caras xingando a gente. Aí eu falava, vai jogar no Rio. Aí ficava esse negócio aí. Quando vinha jogar no Rio, teve uma vez que foi o pessoal do Carson. Pô, o pessoal do Carson, que era do jiu-jitsu, cara, porque o Aru treinava a gente, e o Carson soube que eles, assim, foram muito... Mas no fundo era engraçado pra caramba, cara. Aqueles monstros. Caraca, mas foi muito bom, assim, foi uma época muito boa. Mas então, tinha uma união. No fundo, a gente, poxa, todo mundo... Né, analisando friamente, todo mundo em prol do esporte, que era o futebol, que era uma coisa que estava ainda se desenvolvendo. Quer dizer, continua até hoje, né? Vai sempre estar se desenvolvendo. Mas o legal é a galera estar no mesmo propósito, né? No mesmo propósito. Eu acho que acabou o jogo, acabou tudo, cara. Maneiro. Sabe? Não pode... Quem levava pro lado pessoal, depois via a bobagem. Quem era o seu maior rival tirando o Renan? Eu tenho que falar tirando o Renan, porque o Renan sempre estava ali na final ali com alguém. Cara, mas quem era o maior rival, assim? Quem eram os rivais, assim, da dupla, Luciano e Pedro? Pô, Júnior Negão e Luizinho. Júnior Negão e Luizinho eram... Nós próprios, né? Pô, eu próprio era... sabotava. Não, assim, eu sempre tive eu sempre me pressionei muito para fazer o melhor que eu pudesse e também, assim, até de como lidar com as coisas, né? Como é que eu vou dizer, cara? Então, assim, mentalmente eu procurava estar muito centrado, né? Então, e eu me cobrava demais. Mas, então, eu acho que eu fui o meu terceiro maior rival. Porque eu não posso me botar em primeiro, né? Porque não, porque senão virava loucura. É porque nós caso de psiquiatria. A gente se coloca, a gente cria barreiras na nossa mente, né? Cara? Muito, cara. Que faz parte também, né, da nossa evolução, né? Sim. E se você for para um campeonato, se você for para um jogo com isso, você já praticamente está derrotado. Eu procurava entrar de mente aberta. Assim... Estou te falando sério, eu fazia eu acho que todo mundo pensava um pouco assim, mas eu vou dizer de mim. Eu procurava assim, não pensava no Renan como Renan, o André como André, o Negão como Negão. Entendeu? Por quê? Porque, assim, vou ganhar deles. Porque eles Ou então vou dar o meu melhor para poder ganhar deles. Tanto que ganhou de 15-1. Sim, não, mas pelo amor de Deus, cara. Assim, desculpa. Isso foi assim, um jogo atípico, totalmente atípico, cara. Totalmente atípico. Não, tudo bem, faz parte. Eu vou até falar outra, então, já que falar de grandes vitórias ou derrotas, num campeonato lá vou contar a derrota nossa. Lá em Pernambuco, pô, a gente foi jogar, o Renan e André perderam na semifinal para Laininho. Sim. Foi uma das derrotas também. E falaram, Perderam para Laininho na semifinal. Eu e Luciano, eu não lembro quem a gente pegou, eu sei que a gente foi para a final contra Laininho. Então, tu imagina, isso no dia seguinte.
O Renan o Renan e André, que estava praticamente certo, né? Porque era assim que as coisas aconteciam. Tu imagina a pressão em cima da gente, de mim. Olha só, Rio de Janeiro contra Pernambuco, cara. Não vai perder, não. Não vai sair de noite, não vai. Esse cara, todo mundo em cima da gente, meu Deus do céu. Mas, cara, foi uma loucura aquele dia. Aquele sábado para domingo. Mas eu vou dizer, cara, assim, a gente quando jogou a final, nós tomamos uma cipuada. Acho que foi uns 15-4 ou 15-5. Caraca. Pô, passaram o rodo. Amarelaram, não tem nada disso, cara. Naquele dia a gente não estava bem. Não estava bem. Pode ser que tenha influenciado alguma coisa da pressão. De meio que tirar um pouquinho o foco. Tirou o foco, alguma coisa assim. Que eu lembro que foi bastante agitado. A noite foi agitada com os caras e, em dia seguinte, nessa final aí, ó, tomamos uma cipuada. Apanhamos com a gente assim. E logo em seguida, olha só como é que eu digo, que é tudo um momento, cara. No campeonato seguinte, a gente jogou contra eles, a pancada foi igual. Aí deu uma pancada também. Então era equilibrado também, tipo assim. Não, assim, tipo assim, o certo era sempre ser os jogos eram muito parelhos. Isso, Mesmo contra Renan e André, os jogos eram parelhos. Às vezes eles davam assim um salto e tal, mas geralmente eram jogos parelhos e naquele a mais, né? Os caras arrebentavam. É bom pra galera entender que por mais que igual a gente sempre fala do Renan, que não sei o que, o Renan ali, campeão tal, mas as disputas eram isso, né? Os jogos eram disputados. Muito disputados. Lógico que num jogo tem que ter um vencedor, normal. O Negão não falou, foi o Negão que falou, ou o Luizinho, não sei, daquele jogo Magal e Ronaldo. Não, era Magal e Ronaldo, Renan e André. Isso, que foi considerado e tal. Esse jogo, por exemplo, já tinha sido, acho que foi em 92, 91. O Renan já podia ter perdido ali. Porque a bola do Ronaldo realmente saiu. Tem gente que diz que não saiu, que ele dá por cima do Renan ali e o Ronaldo comemorando. Aí não, o juiz deu fora, o Renan voltou e ganhou o jogo com o André. E o André com cãibra nas duas pernas. Isso, Cara, mas assim, é o que eu digo, cara. Tinha os jogos assim que eram muito parelhos. Mas o Renan, assim, é o que eu digo. Individualmente, o Renan era um cara diferente. Entendeu? Era uma referência e tal, mas como o Mike Tyson não foi. Perdeu. Não, então, mas é legal isso. Quando vocês falam do Renan e tudo tal, até mesmo quando ele fala de vocês e tudo tal, tem essa admiração e tem esse entendimento de que, tipo assim, por mais que era difícil ganhar dele, os jogos que ele ganhava não eram jogos fáceis também. Não eram com jogos certeza. fáceis, por isso é que ele tipo mantinha assim, também. Então, tipo, o fato de, tipo assim, se o Renan ganhava todo mundo, então ninguém jogava bem. Não, pelo contrário. Eram jogos muito difíceis e tudo tal, e que você estava no mesmo nível que ele. Né? Assim, só que, tipo assim, ele tinha um plus ali que não, e a gente não sabe o que era. E tinha uma coisa, David, sabe o que acontece? A gente estava ali treinando todo dia junto. Então. Entendeu? Eu com o Renan ali e tal. Vocês estavam no mesmo situação que ele. E todo mundo se conhecia demais. E quando começou a ter esse intercâmbio também com os estados, né, com Pernambuco, Maceió, essas coisas todas, os caras vinham jogar, a gente ia jogar lá outros torneios, a gente acabou jogando lá também, eles aqui. Desculpa. E o que eu quero dizer é que todo mundo se conhecia muito. Tá entendendo? Maneiro. Então o Renan ali, alguma coisa acontecia, ele ia jogar com alguém. Então não é que a outra pessoa fazia o Renan perder, mas toda a dupla tem que ter uma... Não existe dupla perfeita, não existiu dupla perfeita. Dupla perfeita. Mas o medo tinha de... O Renan individualmente, não existia dupla perfeita. Mas individualmente o Renan foi o que mais chegou à perfeição. Assim, cara, porque a galera fala só o que viu de campeonato. Eu posso dizer que eu treinava com ele e eu vi o que aquele cara fazia, como via que o André, Luciano, Renan, faziam nos treinamentos. Os treinamentos também eram, assim, a gente tinha noção do que
Você do viu que vinha no campeonato. o processo de evolução dele, né? Você Pô, viu o de processo era demais, cara, assim. Então é isso. O jogador não se resume apenas ao campeonato. Que às vezes ele pode estar mal no campeonato, alguém assistir e falar assim, pô, ele não é isso tudo. Não é muita isso. gente, trazendo para a nossa realidade, igual hoje a gente fala do Tavinho, tudo tal, não sei o quê. Muita gente fala assim, pô, o Tavinho hoje é o atleta de todos os tempos e tudo tal, assim, da nova geração e tudo. É legal você dar esse título pro cara da nova geração, falar assim, pô, mas aí, tipo assim, é o que eu costumo falar pra galera, que a gente tem que entender as gerações, de não comparar. E, tipo assim, porque muita gente compara, né? Ah, tal atleta foi melhor do que tal atleta. Mas se você for ver, são em gerações separadas, diferentes. Em determinados momentos do esporte em evolução e diferentes também. Então, tipo assim, igual hoje o Tavinho é dado como o atleta da vez, o cara assim, é exemplar, o cara top, ganhando muitos títulos e tudo. Assim como tem o Sandrei, o Brisa, tem o Rafael Longo, o Michel, tem o Índio, o Felipe, o Dudu e Arthur. São pessoas que estão surgindo agora e conseguindo manter um patamar assim grande. E que tem condições de ser melhores do mundo assim também e tal. Mas, de se tratando ao Renan, tem muita gente que compara, tipo assim, ah, mas tal pessoa jogou mais que o Renan, mas é em geração diferente. Então, isso que eu queria que a galera entendesse, né? Essa separação de realidade e gerações, né? Que Cara, tem, né? eu acho que essa sanha em querer, de comparativo, de querer Isso. comparar, eu acho isso uma bobagem, cara. Ah, Pelé, o Maradona, sabe? Essas coisas assim, Renan ou Belo. Isso, o pessoal fala. Pô, cara, assim, são coisas totalmente distintas. É como se se eu quisesse te definir com uma palavra só. Uhum. Pô, o ser humano não pode ser definido com uma palavra só. só. Porque existe toda uma gama de informações em volta daquilo tudo, né, cara? Pô, o Renan, ele foi, quer queira, quer não, um precursor dessa galera aí, do Belo, do Tavinho. Pô, vi esse Tavinho jogando. E desse título de atleta Eu tinha que visto falam, o Guigui né? também, que eu não posso deixar de Isso, falar, vi esse cara jogar. Assim, eu fiquei um pouco por fora depois que eu parei, mas eu vi algumas coisas, aí algumas pessoas, alguns atletas assim, eu falava, atenção. pô, me chamavam muito a atenção. Eu falei, pô, tem uns caras aqui que são meio diferentes também. Sim. Não, Guigui, Tavinho. Então, é como eu falo pra galera, assim, o esporte ele sempre evoluiu em várias gerações, em cada geração ele estava em uma evolução diferente. Então, tipo assim, acho que é injusto você, até mesmo para a próxima geração, você ficar comparando quem é melhor e quem não é. Porque, tipo assim, exemplo, igual hoje, a gente dá o Pelé do futebol, né? E tudo que não está entre nós e tudo, mas tem uma história e tudo, e foi dito como o rei. E hoje a palavra Pelé virou um adjetivo, né? É uma perfeição. É uma perfeição. Mas aí você fala assim, mas se o Pelé jogasse hoje, não seria o Pelé. Você, pô, mas vai colocar um jogador dessa geração jogar nas condições que o Pelé jogava naquela época. Ele ia ser esse jogador que ele é hoje? Talvez não. Entendeu? Então, tipo assim, não tem como você ficar comparando muita coisa. Agora, pega um cara de hoje, vai botar naquela época com uma bola de capotão de 1 quilo. Isso que eu tô falando. Com um uniforme que, poxa, que quando chovia era mais de 1 quilo. Mais pesado, com uma grama que era outro tipo de tratamento. E vai fazer 1.000 cacetada de gols. Isso, então, isso que eu tô falando, é Poxa, diferente. Cara, então, tipo assim, sabe? Eu acho, tudo bem, eu acho que é uma coisa da nossa cultura também, tá? Então, essa comparação, não sei o quê. Eu acho que cada um, sabe, tem o seu lugar, foi maravilhoso. Teve sua história. Teve sua história. E o mais importante para mim, Pedro, foi a contribuição dele para o esporte. Pô, eu dentro das minhas limitações tive a minha contribuição para o esporte. O Negão, o Luizinho, o Luciano, o Criolo da época dele, o Leivinha. E assim foi. Então eu acho que é isso, cara. Isso é que faz. E a galera dá valor mesmo a essa galera da geração mesmo. Igual eu falei, pô. Da sua época foi o Renan, da época do Belo foi o Belo, da época da galera teve mais galera aí, teve
Teve o Águia também, teve uma galera... Pô, o Águia, que eu encontrei. Pô, o Águia, Isso, pô, então teve muito tantas bom, galeras de muito gerações bom. aparecendo aí. Então, hoje, nessa nova geração, o Tavinho, tá surgindo o Índio Felipe, Dudu Arthur, tem uma maior galera vindo aí, entendeu? Todos construindo a sua história, pô. Eu vou dizer assim, eu tô muito por fora, mas, por exemplo, eu lembro que um pouco antes de parar ali eu tô um pouco sem ir lá na praia, dá pra ver, né? Eu tô branquinho. Mas o Michel foi lá um dia jogar lá em Ipanema, cara. Isso. Caramba, eu vi esse cara. Porra, ele tá foi monstro. bater uma bola de Shark Attack. Cara, Não, o Michel, se ele quiser participar daquele salto em altura, porra, ele vai... ele só não pula a rede porque não quer, cara. E vou dizer, um garoto maneiro, né? Bacana. Eu acho que ele teve aqui, né? Ele teve aqui garoto com o Lucas. bacana, legal, pô, muito bacana, cara. Um cara humilde, muito... Pô, eu torço por ele, eu torço por todos, mas, poxa, assim, achei Mas, muito cara, bacana. essa geração, ela tá bem, assim, em questão também, até mesmo psicológica, assim, como atleta, em postura e tal. Graças a Deus, eles entenderam a importância deles no esporte. Sim, sim. Tipo assim, de postura, de seriedade, de disciplina, né? E que o esporte, ele foi também pedindo essa necessidade deles ter essa postura, né? Porque hoje todos os atletas, você vê assim, hoje você viu o Michel pulando lá e tudo e tal, ele tá assim nessa evolução hoje porque ele tem um tratamento a parte atrás, fora de quadra, né? De tipo, fisiologia, de treinamento, academia, de nutricionista, psicólogo, tudo. Coisas que na sua época tinha pouco, né? Você só tinha academia e treinamento na areia. Cara, assim, mas quase hoje nada. os atletas de hoje, eles têm tratamento psicológico, tem nutricionista, tem motor... Então, tipo assim, dando todo o suporte para eles evoluírem e ficarem em alto rendimento, onde que o que eles têm que retribuir é o quê? A postura, é a disciplina. Sim, tem profissionalismo de atleta. Eles são referências, né? Referência. Assim, como a gente também era. Isso, E, e você, igual você falou, vocês treinavam na chuva, treinavam no coisa, tinha essa disciplina, esse comprometimento, entendeu? Cara, eu acho que assim, o que os outros treinavam, eu sempre procurar treinar sempre mais. Porque aquele negócio da cobrança, né? Eu me cobrava muito. E agora mudando, só falando uma coisa, falou do Belo. O Belo, por exemplo, eu vi um filme dele, você chegou a ver o filme do Belo? Eu vi. Você viu o documentário? Isso, do documentário dele. Poxa, achei muito bacana. Sim, isso é uma coisa também que coloca o futebol ali em cima. E legal que humanizou ele, né? Porque contou umas histórias dele de vida. Não, sim, assim, é o que eu digo. Eu tinha parado, mas eu conheci um pouco dessa história do Belo. É um garoto maravilhoso, é um garoto bem humilde também, muito legal. Isso. O Magrão, por exemplo, foi meu último campeonato, foi jogando contra Magrão em Quim, né? Que a gente ganhou o campeonato, nós fomos campeões, eu e o André, né? Pelo Botafogo, que é meu time de coração. É mesmo? É meu time de coração. Então eu fechei com uma chave de ouro assim incrível. Caraca, que maneiro. E ganhando acho que eu até já falei aqui, ganhando do Renan e do Elinho na semifinal. Então, para mim, é fechada de chave de ouro. Que maneiro. Mas aí, nesse filme do Belo, eu só quero deixar uma coisinha clara pro Belo, que eu adoro. Eu vou dizer, porque ele fala assim, não, porque tem uma parte do filme que ele diz que ele jogou, ele e Magrão contra... Era eu e Renato. E que ele deu 9 pontos, não sei o quê, no filme. Eu falei, não, eu nunca recebi 9 pontos, poxa. É mesmo? Mas não é nem isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu nunca tive a honra de jogar contra... Acho que o Belo se enganou, porque eu nunca tive a honra de jogar com o Belo, cara. Ele deve ter se enganado, deve ter sido outro Pedro? Ou Não. Era... Pode ter sido o André, porque ele falou depois, é o Pedrinho com o Renato e às vezes o André com o Renato. Ah, tá, entendi. Porque eu não recebi 9 pontos, não. Não recebi, não. Mas o que eu quero dizer é que, que a minha diferença pro Belo, por exemplo, né? Quer queira, quer não, a idade faz um pouco de diferença. Faz. Eu, quando cheguei, eu acho que foi em 2000, eu estava com meus 30 anos, eu falei, não, agora eu vou parar 30 para 31, vou parar. Já estava legal de campeonato, porque realmente era muito desgastante tudo. Isso. Apesar de eu adorar, amar aquilo. Mas eu falei, vou parar aqui. O Belo, se eu estava com 30, 31, o Belo estava com 20, 21, ainda não estava jogando aqui. Isso. Entendeu? Entendi. Então eu não tive essa honra de jogar com o Belo. Mas vou dizer, quero dar os parabéns a ele. Eu achei muito bacana o documentário dele. Não, assim, ele é um e ele está de parabéns por tudo que... Ele é muito foda. Por ter sido vencedor de tudo que ele passou. E ele é um cara de carisma, assim, sabe? Ele é muito... Mas maravilhoso. Ele é engraçado, ele tem uma resenha legal.
joga até hoje, brinca, né? Hoje ele, vamos dizer que ele brinca, né? Porque ele meio que se aposentou em questão de parte profissional. Mas joga com a mesma alegria que ele jogava antes. Não, assim, garoto sabe? maravilhoso, garoto maravilhoso. Você vê assim, sabe? Eu tô falando, não é nem por vaidade, não. Eu tô falando porque, pô, infelizmente, eu até queria ter recebido os 9 pontos e ter jogado com o Belo, mas eu não joguei com o Belo, cara, assim. Foi uma coisa assim que... Porque eu acompanhei um pouquinho dele. E eu lembro que ele foi para Ipanema uma vez, assim, aí ele, pô, ele veio falar comigo, pediu para tirar uma foto. Eu falei, não, cara, eu que tenho que pedir para tirar foto contigo, pelo amor de Deus, cara. Pô, mas olha que maneiro, né, cara? Não, tipo assim, garoto... ele olhou pra você e viu tipo, assim, a sua história. Poxa, tal. que bom, né? Assim... Você vê a pessoa que ele é, né? Tipo assim, muita gente fala assim, mas ele que é o Pelé do futebol. Cara, eu falei assim, cara, da geração dele, eu concordo. Entendeu? Porque, Lógico. tipo assim, o cara joga pra caraca. Por que essa necessidade de ter... Mas aí é o público, mas eu acho que nem ele. Acho que ele deve olhar pro Renan e ter maior consideração. Ele fala isso, assim eu como acho. ele teve contigo de pedir foto. Poxa. Entendeu? Então, tipo assim... E como eu tive de pedir de outras pessoas. Poxa, sabe? Mas, é bacana isso. Mas lógico, tipo assim, pra geração dele, eu acho que ele comprou essa ideia de Pelé, do futebol e tal, mas acho que na cabeça dele é porque na geração dele ele foi eleito como Pelé do futebol. Igual hoje, se você chegar pro Tavinho e falar assim, não, hoje o Tavinho é o Pelé do futebol. E o Tavinho comprar essa ideia que ele é o Pelé do futebol. É a geração dele, entendeu? Então, tipo assim, a galera vê isso, que na geração dele a gente vai ter essa parada. Igual, tipo, vamos dizer assim, o rei, ele não perde Sua majestade. Sua majestade, não perde. Não perde Tanto sua coroa não do perde. nada, né? Não tem só gol hoje no futebol, você vê que tem o melhor do mundo. Você vê o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, um fenômeno. Quantas vezes eles ganharam a bola de ouro como o melhor do mundo e tal, não sei o quê. E depois surgiram outros atletas que ganharam e eles mantêm o título deles. Entendeu? Sim, sim. Não morreu. Eu acho que isso eu acho que isso é uma coisa assim particular. Pô, cara, eu acho que esse cara foi realmente o mais completo. Eu acho que esse outro. E eu já acho o seguinte, esse cara foi completo, esse aqui foi completo, esse aqui foi completo, cada um na sua geração. Na sua geração. E às vezes você vai encontrar até 2, quem sabe? Pô, vai ser maravilhoso. É porque a questão é que quando vocês falam. O Ronaldo Fenômeno não jogou com o Ronaldinho Gaúcho? É porque quando vocês falam do Renan assim e tal, vocês contam a história e a gente vai ouvindo e tal. O Renan foi um caso à parte também, questão porque, tipo assim, das necessidades. Ele começou com 13 anos. Ele foi um cara que, tipo assim, ele nasceu com esse talento, né, velho? Tipo, cara, foi. É uma assim... parada que, né, na realidade de vocês, não tinha explicação. Tem uma coisa que o Renan nem sabe, tá aí que você... Por exemplo, agora eu tô lembrando de algo. Eu lembro que eu já tinha meus 15, 16 anos, Renan é a mesma idade que eu. Ele vai dizer que não. Esses caras aí, pô, estão igual o Benjamin Button. Eles estão indo para trás e eu estou indo para frente. Eu não estou entendendo. Daqui a pouco vai parecer meu sobrinho. Mas o que eu quero dizer, assim, que eu lembro... Eu com 16 anos, eu acho que ele foi em Ipanema com Beco. Ele, pô, franzino, né? Aquele jeitinho dele. Cara, mas você... Aí eu vi ele jogando... Que isso, cara, que isso. E o Beco jogava muito. E ele jogou contra uma dupla de Ipanema, agora eu não sei quem era, não sei qual é a dupla aqui, não sei quem é que estava jogando, mas era uma dupla muito boa. Só que o Renan, cara... Sobressaiu. 16 anos, da minha idade, eu vendo ali, pequeno, moleque, falei, cara, como é que esse garoto tá fazendo a diferença, rapaz? É isso, então. Que isso. Pô, pra você ver, eu que não entendia tanto assim de futebol com a minha idade lá, eu falava, pô, tem alguma coisa diferente nele. Então é isso, cara. E ele jogou por bastante tempo, né, cara? Tipo, eu acho que ele... Eu não sei até que quando você parou, ele já tinha parado, né? Ou não? Não, pô, quando eu parei, o meu último campeonato foi ganhando a semifinal dele. Sim, então, aí ele ainda continuou, né? Então, tipo assim, eu queria ver até quando ele jogou. jogou. Eu acho que ele continuou um pouco, porque o Elinho... A geração ele com o Elinho. É isso mesmo. Porque ele já estava com o Elinho, ele jogou... Eu acho que ele deve... Eu não sei, eu não acompanhei, mas eu acho que ele foi mais 1 ou 2 anos. O pessoal falou aqui que ele chegou a pegar a geração do Belo, mas teve poucos jogos contra o Belo ali. Ele já estava no final da carreira dele ali. Eu acho que ele até já ganhou do Belo, acho, ou já perdeu também pro Belo, já tiveram uma coisa assim e tal, mas não era final de carreira também, assim. Mas, cara... Deles. Mas porque as gerações, elas vão se cruzar. O que eu tô falando, eu tô 10 anos mais velho que o Belo. O Renan é a mesma coisa, então... Então, pra você ver, a diferença de 10 anos, cara...
Assim, eu não... Cara, assim... Não, mas as gerações, igual, porra, até então, o Anderson Águia, cara, ele tava jogando aí com a galera aí. Porra. Com 40 anos ele tava jogando como profissional em várias gerações passando aí. Pô, encontrei ele agora, o né? Vinícius, o Vinícius até hoje joga, pô. Cara, eu vi... Pô, posso falar uma coisa? É um atleta ainda. E, né? São atletas. Eu queria estar um pouquinho mais assim, fora do... Não, mas tu tá bem, pô. Tu tá bem. Não, eu tinha uns 10 quilinhos a menos quando eu era jogador, né? Porque eu era mais regrado. Mas, pô, por exemplo, o Elinho é um cara que a gente tem que olhar e falar, pelo amor de Deus. O Elinho, eu acho que tinha praticamente a mesma idade que eu, mas também está no Benjamin Button também. Uma brincadeira, Elinho. Um abraço. Não, mas o Elinho Mas ele está muito bem. Muito bem. Mas, pô, cara, assim, eu até falo para ele, pô, obrigado, Elinho, porque, pô, você ainda é da nossa geração e manteve, pelo menos, o old school, né? A escola e essa galera brinca, pô. Pô, impressionante, impressionante ele manter ainda essa competitividade, né? Bacana, bacana. Então, isso é muito legal do esporte. Então, tipo assim, as gerações, elas se batem um pouquinho, mas a galera tem que entender que tem como é que fala? A passagem de bastão, né? Então, nesse momento de passagem de bastão, não tem como você comparar, entendeu? Pelo contrário, você tem que admirar, porque é a oportunidade da nova geração de jogar com a galera da outra geração passada. Sim. Porque é a hora de você pegar a experiência, de você sugar a experiência. Quando assim, até mesmo, igual você contou aí, cara, quando você foi chamado para jogar, o Ayrton te chamou para jogar lá em Copa e tal, você era comparado aos grandes e você estava aqui embaixo. E você teve a oportunidade de pegar a experiência dessa galera grande. Pô, cara, tá absorvia tudo. Eu absorvi de todo mundo e procurava fazer o meu estilo de jogo e minha forma de ver o esporte. Acabou. Então, e naquele grupo ali tinha gente que estava se aposentando. Né? Sim. E você teve a oportunidade de jogar com essa pessoa. Tá entendendo? Isso aí. Então, essa é a oportunidade que a galera tem que começar a entender. Assim, tipo assim, mas o cara não tá muito velho para jogar e tudo tal, e não tem que jogar. Muita gente fala, não os atletas, tá? Quem acompanha, fala de alguns atletas que já passou um pouco da idade para jogar, comparado a outra galera, mas o pessoal esquece, tipo assim, pô, mas o cara tá ali, a presença dele, o futebol dele tá ali, ele tá passando o bastão e uma experiência para a nova geração, em que precisa. Porque se isso um dia acabar, pô, a gente vai... Mas você sabe o que é isso? Na minha forma de ver, eu acho que isso, quem está ali falando isso, quem está julgando isso, é o cara que ainda está com aquele ranço da vaidade. Da vaidade, né? Pô, o cara alcançou 1000 coisas. Cara, as pessoas, enquanto se sentirem bem com aquilo, independente aí... Teve uma hora que era resultado, tem uma hora que já não é mais resultado. É a pessoa, de repente, com ela querendo, poxa, né? Estender um pouco mais aquela... E ter, igual hoje, pô, você falou que tá 1 ano sem jogar aí, mas até então você tava jogando futebol, brincando com a sua rede. Tava brincando, galera, tal. Lógico. O Criolo, quando teve aqui, pô, falou que jogava com a rede lá, tem uma rede lá da galera de 70 anos jogando. Pô, ele tem 76, o Criolo. Então, e tem uma rede da galera da mesma idade que ele lá jogando. Eu falei assim, caralho, que foda. Cara, não é bacana tipo isso? Assim, essa galera que fica criticando a galera e tal, ela tem que se preocupar e falar assim, cara, eu... com 40 anos, eu quero pelo menos estar fazendo uma atividade física. Entendeu? Poxa. Tipo assim, pelo menos o cara tá com 40 anos ali, ou 60 anos, 70 anos jogando, mas o cara tá em pé jogando, fazendo uma atividade. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que bater palma pra essa galera. Pô, cara, eu posso falar uma coisa? Eu sempre gostei muito da parte física, de treinamento, eu sempre gostei. Isso é uma coisa que assim, é minha. E... eu tô parado 1 ano de jogar futebol, mas é impressionante. A minha corridinha que eu dou na praia, na lagoa, é ainda a corridinha como você dava com o futebol, que é com explosão, com não sei o quê, como se fosse na pista. Cara, é uma loucura. Maneiro. A academia que eu faço ainda é com resquício do negócio do futebol. Isso, Foi tanto tempo, cara. Até treinamento de impulsão eu faço de vez em quando. Parece um maluco, né? Pulando ali. Mas, cara, mas essa é uma qualidade de vida que você escolheu pra você e que o seu corpo necessita. Se um dia você parar de fazer isso, sua dor Cara, impressionante. Assim, e ele pede, o meu corpo pede, cara. É uma coisa. Então, maneiro. graças a Deus. Então, isso que a galera fala muito isso do Vinícius, assim, ele tá muito velho, ele não tem que mais jogar e tal. A gente tem que bater palma pro Vinícius, dele tá ali
na idade que ele tá... Vinicinho? Vinicinho, na idade que ele tá ali batendo de frente com essa nova geração, cara, eu em não alto vi. rendimento. Eu vou até dar uma olhada aqui. E ele jogando, entendeu? Tipo, como tem ele, tem o Franklin, tem o Vitinho, que são a galera da geração passada comparada a essa nova geração. Franklin e o Vitinho, eu lembro deles. Isso, então. Mas são um pessoal que tá jogando ali em alto rendimento ali com eles e tudo. Ah, mas tá sempre em nono, oitavo e tudo. Mas eles estão na prateleira, cara, com a galera. Se eles com essa idade estão ainda dificultando a vida da nova geração, porra, a gente tem que bater palma, velho. Pô, cara, você tá entendendo? eu vou dizer, cara, assim, quando eu tava começando e vendo aquele pessoal com uma história, Ayrton, Beto Moranguinho, não sei o que, cara, eu tinha uma admiração por aquilo. É lógico que chega na quadra, você vai... Eu aprendi sempre isso no esporte. Se puder dar de zero, dá de zero. E a amizade continua depois. Mas, pô, a admiração que eu tinha por aquela galera, eu falava, pô, daqui a pouco sou eu, como acabou sendo. Isso. Pô, Carlinhos Menotti, cara. Carlinhos Menotti era bem das antigas. Tava no final de carreira ela jogando e, pô, cara, e fumando o cigarrinho dele. Cara, era muito bacana, cara. Pô, valeu. Cara, ô Pedrinho, cara, queria agradecer muito, cara, a sua vinda aqui ao PodShark, né, de querer contar essa história e também mostrar pra galera a realidade do futebol que era daquela época e tudo e tal, e a sua visão também com o futebol da atualidade, assim. Estamos gravando um final de semana, então você tirou esse tempinho de descanso, sei lá, de passar com a família, para estar conversando com a gente aqui, passar a sua experiência no futebol. E queria agradecer muito mesmo, cara. E sinta-se à vontade aí a querer voltar um dia pode ver você e o Luciano como dupla também. Uma honra, da gente contar uma outra quem tiver aqui história. Tá muito bacana. Porque o futebol é assim, né, cara? A gente se deixar, a gente fica horas e horas conversando. Pô, então, assunto aqui não falta. Então, um dia aí a gente voltar e esse bate-papo você e o Luciano, para a gente falar como duplas e tudo, acho que seria legal também. Vai ser uma honra. Então, você fica à vontade aí. O futebol, o PodShark, né, ele acabou virando aí a sua casa também, então fica à vontade em querer voltar aí. E tem alguma coisa, um assunto que você gostaria de pontuar para a galera aí conhecer e tudo tal, que a gente deixou de falar nesse papo aí? Não, acho que foi tudo bem abordado de uma forma muito bacana e também te agradecer muito por você estar resgatando isso. Cara, é que nem eu falo, cara, assim, o esporte sem memória e sem uma história, né? Poxa, acaba não sendo um esporte, né? Então tem muito, é muito rico. Assim, a história do futebol é muito rica, cara, muito rica. E vou dizer, cara, assim, acabei fazendo um amigo hoje que a gente não se conhecia. Para mim foi um prazer muito grande conhecer quem é que está por trás desse resgate todo e desse trabalho tão bacana que eu tenho visto que você faz aí. Cara, é difícil. Pô, é difícil um grupo, imagino sozinho aí, nessa batalha aí, cara. Você tá vendo aí o tanto de gente na produção aqui atrás? Pô, cara, parabéns. Mas é isso aí. Te agradeço aí. E fico muito honrado de você ter me chamado, tá? Muito obrigado. E o que eu puder ajudar, vou estar sempre à disposição. Não, beleza mesmo, cara. Porque, tipo assim, todo mundo falou do seu nome e tudo, e eu tô aqui como curioso igual a galera também, querendo conhecer essa galera. Igual eu já falei com eles, pô, me passa o contato do André He-Man, que todo mundo fala dele, quero com ele conversando aqui. Então, eu também tô conhecendo vocês, a história. E eu tô tendo a sorte de conhecer vocês em vida. Porra, graças a Deus. Porque, tipo assim, a gente vê os esportes, quando a gente escuta a história de um atleta, de um profissional e tudo, só que o cara ainda não tá vivo, então a gente fica assim, pô, mas se eu tivesse visto ele jogar, se eu tivesse visto ele fazendo isso, tal. Então a gente tá tendo essa sorte de ter vocês aqui contando a história em vida. Entendeu? Porque infelizmente na nossa época não tinha essa facilidade de documentar as coisas, né? Isso, Pô, para você levar uma filmadora tinha que ser, não é igual hoje. Então eu acho que o que vem, assim, essa geração seguinte vai estar muito bem documentada, né? Assim, a geração da gente, a geração de agora para do futuro vai estar bem documentada. A nossa ficou pouco. Então, alguma coisa a gente conseguiu resgatar. E aí falando, né? Isso. Por isso que eu fico feliz, assim, sabe? Desse pontapé, assim, que começou com o Ayrton,
né, num episódio, ele contar a história do futebol e a galera se interessando em querer contar e contatos vindo e eu chamando vocês. E o público também aceitou isso, né? Então, eu fico feliz do Podshark ele virar essa ferramenta para como é que fala? Para registrar essa história, né? Que não pode ser... Porque hoje, se alguém chegar no YouTube lá e falar sobre... pesquisar sobre futebol, eles vão deparar com a história de vocês no Podshark, contando ou em qualquer outro lugar, que bom. entendeu? Porque tem essa abertura para vocês. Porque antigamente, lá atrás, se você pesquisasse futebol no YouTube, não tinha nenhuma história contando, ninguém contando história. Cada um contando a sua história Então, com a sua percepção. Isso, é muito então, difícil. Hoje a gente consegue, com a internet, chegar a essas histórias. Então, eu fico muito feliz de ser essa ferramenta aí para a galera aí. E espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Compartilhe para a galera, a nova geração aí que está conhecendo a história do futebol e tudo. Valoriza, procura saber, né, dessa galera que fez o futebol crescer e tudo. Procura pesquisar sobre a história do futebol, porque só assim a gente vai valorizar mais ainda esse esporte que está crescendo. E quer mandar algum recado para a galera aí? Alguma coisa? Não, pô, só... Porque a câmera é sua. Só um abraço aí a todos. Continuem jogando futebol. Futebol é um esporte maravilhoso, transforma. E é isso. Obrigado mais uma vez, cara. Como você falou, você fez um amigo. Eu também te considero um amigo, assim, tal. Se precisar, a gente tem um contato. Vamos conversar, vamos falar. Qualquer dúvida que eu tiver, eu vou te perguntar, sim. Vou te alugar e tudo tal. E fico muito feliz em te conhecer. Galera, se inscreva no canal de novo. Manda aí, compartilha com essa galera aí. Essa resenha, todo pessoal que joga futebol tem uma resenha no WhatsApp. Então joga esse episódio lá na resenha lá pra galera conhecer a história do futebol, beleza? Tamo junto. E ó, o Instagram do Podshark é @Podshark. TikTok também é @Podshark. Os cortes vão estar lá bombando e tudo e tal. Começa a seguir lá também para vocês saberem mais ainda sobre os spoilers de novos episódios que estão seguindo aí. Ó, a gente falou de uma pessoa aqui que tá para vir aqui no futebol aqui, que é o Marco Otávio, já falei, aceitou, vai vir, o cara foi o melhor coach do mundo, Cracaço. Né, e tudo. E a gente falou aqui que ele treinou vocês, né, na academia. Então, tipo assim, né, foi um bom jogador de futebol. E jogou futebol também. E, cara, quando você que acompanha agora aí, que tá acompanhando o Beach Soccer, saiba que o Marco Otávio também foi um ótimo jogador de futebol. Então, ele em breve vai estar aqui também no Podshark, assim como outros nomes aí dessas antigas aí. Cada convidado que vem aqui, eu pego um contato. Eu tô com contato de uma galera aí já tá fazendo a agenda. Que bom. Em breve vai ter mais história para vocês aí, beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima e fui!